Capítulo 8. Para o jantar ao ar livre naquela noite, Serena decidiu vestir uma saia larga de muitas cores, com uma blusa de estilo camponês decotada, com mangas largas e curtas, do tipo preferido pelas esposas e noivas dos vaqueiros para quem se dava a festa. Prendeu seu cabelo dourado na nuca com um prendedor de tartaruga marinha e moveu a cabeça, desfrutando do roçar da trança postiça de seda que lhe chegava quase até a cintura. Por alguma razão, seu espírito se animou. O festejo daquela noite a assustava menos que os anteriores. Os vaqueiros, pensou ela, em comparação com os elegantes amigos de Dom Alberto, aceitariam-na com maior facilidade como amiga, apesar de que eles também tinham sido surpreendidos pelas bodas apressadas. Não saltariam tão rapidamente a condená-la, e seu julgamento estaria mais de acordo com sua jovem filosofia de viver a vida ao máximo. Wendy, muito cansada com todas as atividades, estava já adormecida quando se aproximou para vê-la no berço antes de descer para unir-se a Juan e seu avô. Já se ouviam os sons da música e as risadas e seu coração se alegrou enquanto descia pela escada, dirigindo-se ao pequeno salão onde Dom Alberto usualmente desfrutava de um aperitivo antes do jantar. Seu sorriso desapareceu ao encontrar sozinho Juan atirado em uma poltrona, movendo sem cuidado uma taça de vinho entre os dedos. Ficou de pé quando ela entrou, respondendo a seu olhar interrogativo com uma seca observação. Meu avô, como sempre discreto, decidiu passar alguns dias na casa de Dona Isabela. É muito amável da sua parte, não lhe parece? Os olhos de Serena se abriram assombrados. Quer dizer que nos deixaram sozinhos? Muito sozinhos, com exceção dos empregados, mas seus dormitórios estão bastante retirados da casa. Adicionou com sutileza. Assim, se decidir te raptar essa noite, ninguém escutará seus gritos de protesto. Não seja ridículo, disse, embaraçada, sem confiar em seu sorriso zombador. Dissimule seu entusiasmo, querida, ironizou com voz suave, guiando-a para a porta. Mas somos recém-casados e devemos mostrar certa medida de afeto, não acha? Sobretudo, a noiva deverá parecer iludida ante a sua sorte, enquanto que eu, por minha parte, mostrarei desejos de lhe tocar quando for possível, que me vejam lhe murmurando palavras de amor, ou ouvido até, quando estiver na festa em seu ponto máximo, roubar de seus lábios incitantes pequenos sorvos do mel que eu tenho direito como novo marido. Assim comecemos com um sorriso. Evite a preocupação do seu olhar, já que, depois de tudo, disse significativamente, por muito amargo que seja um remédio, nunca é tanto na segunda vez. Seu sarcasmo era todo o estímulo que ela necessitava. Com sua ajuda, pensou, estava se convertendo em uma perita farsante e o apoiaria por completo, segura de que ele sentiria um espinho fixo ferindo seu terrível orgulho. Quando saíram, ante os gritos de "Olá, olá, muito prazer, senhora", ela conseguiu sorrir com tal naturalidade que até Juan se assombrou. A noite tinha uma beleza exótica. Colocaram-se lanternas acesas a certa distância, marcando o perímetro onde se levava a cabo a festa. Por cima da luz âmbar se via os vaqueiros suando junto com as fogueiras, onde se assavam cabeças de gado inteiras. Garotas jovens, com olhos brilhantes na espera, corriam de um lado para o outro, colocando nas mesas pratos para acompanhar a carne, batatas recheadas, queijo e rodelas de cebola passadas no ovo batido e fritas, espigas de milho assadas. Juan lhe mostrou as garrafas de vinho chileno, branco e tinto, e as pirâmides de fruta que prometiam ser uma deliciosa sobremesa quando servidas com umas colheradas de sorvete, que fascinavam os vaqueiros. As lanternas penduradas nas árvores refletiam suas cores sobre as folhas brilhantes, quando das sombras saía um grupo de homens jovens. Seus dedos, calmamente, executavam uma doce música com os violões. Sorridentes, rodearam Juan e sua esposa, formando uma guarda de honra. Todas as tarefas foram esquecidas quando correram para saudar e honrar o homem a quem chamavam de amigo, o príncipe dos jeans, que logo se converteria em rei. Para eles, aquela seria a noite de sua coroação, e a mulher esbelta, de olhar tímido e serena beleza, a imagem da fêmea com que eles jamais sonhariam compartilhar suas vidas. Dom Juan não era como os outros homens. Ele encontrava prazer no exclusivo, e sua indiferença para o ordinário tinha sido compreendida rapidamente pelas mulheres com as quais, no passado, ele e seus vaqueiros compartilharam a maior parte dos seus tempos de ócio. Em meio às escandalosas boas-vindas, começou uma correria para procurar assento quando Serena e Juan ocuparam seus lugares à cabeça da mesa principal, de madeira rústica. Um aroma de carne assada enchia o ar,
e com grande estilo começaram a cortar as cabeças de gado. Comeram com os dedos grandes pedaços de carne preparada no carvão, que acompanharam com o vinho dos vinhedos de seus vales centrais, tão forte como o ar gelado dos montes andinos. O jantar foi acompanhado de risadas e confraternização, e até Serena comeu bem, cravando seus pequenos dentes brancos na carne com o mesmo gosto que seus companheiros livres de inibições. "É boa?" perguntaram-lhe em várias ocasiões, ao que respondia para o gozo dos que a rodeavam: "Muito boa!", acrescentando um gesto de ponderação. Logo, a inglesa, a bela esposa do senhor, era julgada a companheira adequada para o seu rei. Cosa é nosso baile regional. Juan se inclinou para enlaçar Serena pela cintura, que tratou de afastar-se. Primeiro, a mulher tem que ganhar o interesse do homem e logo, ao avançar a noite, começa a ganhar o coração. Ela compreendeu a explicação pela metade. Seus olhos estavam fixos em um casal que dançava, ambos agitando os lenços sobre suas cabeças. A mulher fazendo posturas e piruetas, atraindo a atenção do homem enquanto ele fazia tilintar suas esporas, cada vez mais rápido ao ritmo da música. Todos os espectadores golpeavam suas mãos e gritavam palavras de aprovação e de entusiasmo. Logo começaram a unir-se mais e mais casais, até que a arena se encheu de corpos dando voltas e de pés golpeando com força o chão. Da escuridão saiu uma jovem de beleza impressionante que cativou a atenção de Serena. Gabriela, uma das mestiças, ouviu um murmúrio que foi calado rapidamente, de sangue e paixões mescladas que vem em busca do seu homem. Como se estivesse consciente do olhar interrogativo de Serena, um suspiro de Juan foi a resposta. Sua suspeita se confirmou 1 segundo depois, quando os olhos penetrantes da mestiça se fixaram em seu rosto e começaram a aproximar-se, sem lhe importar as falações nem as conjecturas que fizessem os que rodeavam. Fez uma pausa com graça animal, ficando em sua pose frente a ele, lhe convidando a olhar de novo para seus seios volumosos, sua cintura magra e suas pernas sensuais, desafiando-o para que comparasse seus atributos com os da esposa magra e insípida. Com um olhar insolente, desdenhou de Serena como se ela não merecesse o homem que tinha sido bastante tolo para fazê-la sua esposa. Serena tremeu. Algo lhe disse que aquela mulher não se preocupava com tal situação, mas sim via a sua ação como uma provocação, uma oportunidade para brigar por seu homem a todo custo. E Serena foi a primeira a dar-se conta de que ela era quem ocupava a posição desfavorável. Complacente, Juan empurrou um prato de frutas para a mestiça, convidando-a a comer. Seus olhos não abandonaram o rosto masculino, enquanto tomava uma maçã, mordendo-a com força, e com a fruta entre os dentes, empurrou sua mandíbula para fora, convidando a ele que a compartilhasse, da mesma maneira que o teria feito a primeira sedutora do Jardim do Éden. Logo que provocou Adão, ele caiu. Mas quando seus dentes brilhantes estavam a 1 centímetro da fruta, ela jogou a cabeça para trás, retrocedendo, os olhos provocando-o para que a seguisse. Os bailarinos se separaram para formar um círculo, com seus pés golpeando ao ritmo da música. Gabriela se colocou lentamente no centro, convidando em silêncio Juan para que se unisse a ela. Sem olhar o rosto inexpressivo de Serena, ele se foi atrás dela e, hipnotizados pelos movimentos graciosos da mestiça, os espectadores começaram a bater palmas no ritmo do violão. Juan começou a golpear com os pés, excitando a mestiça com o som de suas esporas, até que se perdeu em movimentos provocativamente languidos. Com os olhos fixos nos do homem, ela o rodeou pouco a pouco, movendo os quadris de tal maneira que a saia se ondulava e se frisava com cada movimento do corpo. Suas insinuações a princípio eram lentas e voluptuosas, mas quando a música ficou mais rápida, os movimentos se aceleraram, e suas posturas se voltaram mais selvagens e intensas, mostrando cada curva sedutora de seu corpo ante o olhar indecifrável de Juan. O ritmo aumentou, e ela rodeou-o, deslizando-se, ondulando-se ao redor do corpo ereto, muito perto, mas nunca tocando, o desejo exposto ante todos. Se aquilo era o começo de um cortejo, como iria terminar? Perguntou-se Serena. A mensagem da mestiça era evidente. Estava apaixonada por Juan, grosseiramente atraída pelo homem que, frio e distante, incitava-a para buscá-la em sua noite de matrimônio. Serena se sentiu envergonhada e com pena pela mestiça, que apesar de sua beleza e sensualidade, nunca seria admitida na casa feudal e orgulhosa dos Valdívia. Era claro que estava muito apaixonada e que Juan não.
Era provável que ele encontrasse divertimento utilizando-a como um brinquedo, como companheira provável de sua selvagem satisfação, mas sem deixá-la nunca fazer-se importante. Com seu nome legendário, Dom Juan não era nada mais do que um aristocrata libertino, voando de flor em flor, usando cada uma antes de dirigir-se à seguinte. Merecia a mesma sorte, pensou Serena com amargura, que Dom Juan, legendário que por suas libertinagens foi enviado ao inferno. Enquanto Serena observava, Juan a olhou com um brilho zombador nos olhos, lhe advertindo que seus pensamentos estavam escritos no rosto expressivo. Esperou que ele lhe voltasse as costas, ficando de pé em silêncio e fugindo para a escuridão sem que a notassem. Ninguém a viu afastar-se. Correu até que chegou à fazenda. Já em seu quarto, fechou a porta, recostando-se nela até que recuperou o fôlego e controlou parte dos tremores que sentia por dentro e que eram o resultado, assegurou-se a si mesma, do profundo ódio que sentia pelo homem que, não muito antes, tinha a ameaçado, reclamando seus privilégios de marido. Com um estremecimento de repulsão, começou a despir-se. A noite ainda estava começando para os costumes dos vaqueiros, mas ela estava terrivelmente cansada, sentindo que tinha passado por toda a gama de emoções em um só dia interminável. Procurou a roupa de dormir, mas não estava onde esperava encontrá-la. Surpreendida, abriu uma gaveta da cômoda achando-a vazia, igual a todas as seguintes. Logo abriu as portas de seu armário para encontrá-lo também vazio. Um calafrio de pânico atravessou ao dirigir-se à cama e ao retirar a coberta. Descobriu que tinham retirado os lençóis, os travesseiros e que tudo tinha desaparecido. Ao ouvir passos que se aproximavam pelo corredor, cobriu-se com a colcha de seda e ficou muito quieta, horrorizada quando os passos se detiveram ante sua porta. Moveram com força a maçaneta. Ela se manteve calada e, a seguir, ouviu a voz de Juan através da porta. Me deixe entrar, a não ser que queira que eu derrube essa porta. Sabia que ele falava sério. Estava segura de que não lhe importaria fazer ruído e assustar o Andy que dormia. Era difícil parecer digna, envolta só em uma colcha de seda. Tratou de parecer despreocupada quando ele entrou, notando a evidência de sua busca com um único olhar. Não está pensando em ocupar esse quarto solitário depois de nós termos casado. Falou, empurrando a porta do armário com o pé. A alma romântica de Carmen tremeria ante tal ideia. Foi ela quem levou todas as suas coisas para o quarto onde teremos que compartilhar. Ela cambaleou ante tal insinuação. O que você quer dizer? Você nunca disse... Nunca imaginei. Então não comece agora. Riu. Ocuparemos 2 quartos contíguos. Um que se suponha para me vestir, onde há uma cama e que eu utilizarei. Como me levanto cedo, terei tempo suficiente para apagar todos os sinais de que foi ocupado antes de despertar as suspeitas dos empregados. Penso que seria inteligente de nossa parte permitir que de vez em quando nos encontrem no quarto matrimonial. Ou isso é pedir muito para minha pequena puritana? Serena não pôde negar a lógica do seu argumento. Depois de tudo, a razão da cerimônia era para colocar um véu ante os olhos de Dom Alberto, e seus planos se veriam ameaçados se lhe chegassem falações dos empregados. Muito bem, aceitou resignada. Por favor, poderia me mostrar o quarto que devo ocupar? Eu tenho frio. Juan respondeu agarrando-a em seus braços e saindo ao corredor. Ela não se atreveu a mover-se quando ele descia pela escada, dirigindo-se ao quarto principal do piso de baixo. Através da coberta de seda, sentia as mãos do Juan em sua pele, como ferros para marcar as cabeças de gado. Consciente da sua tensão, ele riu, os olhos diabólicos observando sua beleza curada. Me diga, murmurou ao deter-se ante a porta de um quarto. Por que fugiu? Tinha medo da concorrência? Ou possivelmente se sentiu ligeiramente enciumada? Enciumada? Repetiu Serena aturdida. De você? Seu acento incrédulo lhe cortou o sorriso. Juan, sem dizer outra palavra, entrou no quarto, pondo-a sobre o piso. Então, a colcha de seda escorregou, lhe deixando os ombros nus, e ela apertou fortemente o tecido, corada. Nervosa, correspondeu ao seu olhar sombrio, perguntando-se que nova diabrura estaria planejando em silêncio. Não, surpreendeu-a. O ciúme é uma emoção muito forte para que experimente uma pedra de gelo como você. Quais são seus sentimentos debaixo dessa capa glacial? Pode sentir algo? Seria interessante averiguar. Ela não pôde defender-se contra os braços que se estenderam para atraí-la para seu peito, com as mãos ocupadas em manter o tecido que ameaçava cair se afrouxasse sob pressão. Ele a estreitou contra seu peito. As mãos de Serena, apertadas sobre o peito, e os intentos de evitar o rosto que se inclinava para ela, só adicionaram diversão ao seu ato provocador. Estando contraída, as mãos dele ficaram livres para explorar, e o fizeram.
odiosa intimamente por cada curva do seu corpo. Serena sentiu um intenso calor, apesar de que tratava de manter-se depreciativa, enquanto ele praticava a arte da sedução com uma maestria que não lhe deixou dúvida da sua habilidade. Relaxe, querida, lhe pediu. Os lábios masculinos percorreram seu ombro nu, deixando um rastro de ardentes beijos ao longo do seu pescoço. Murmurou uma forte palavra em espanhol que soou mais a frustração que o desejo. Impaciente pela falta de resposta, levou os lábios até sua boca, beijando-a com ternura, até que o calor dentro dela se converteu em uma gigantesca chama tão devastadora que a assustou. Quando Juan levantou a cabeça, ela viu tal satisfação em seus olhos que perdeu o controle e, sem deter-se para pensar, levantou uma mão para esbofeteá-lo. Ao fazê-lo, segurou-a pelo pulso e, mantendo-a cativa, agarrou-lhe a outra mão apertando até o ponto de forçá-la a soltar o tecido de seda. Aguentou a dor o quanto pôde, mas a sua força a dominava e depois de um aperto muito forte soltou um gemido e a coxa escapou de suas mãos. Imaginou que o seu ódio chegava ao limite quando o ouviu rir. Naquele momento, se tivesse força suficiente, teria o matado com gosto. Assim, a pedra de gelo também arde. Tudo o que precisava era uma faísca do homem adequado. Imóvel como uma estátua de alabastro, sentindo-se nua de alma e corpo, condenou-o com a voz rouca. Você não é um homem, é uma besta odiosa. Ela se preparou para receber outra gargalhada humilhante, mas a resposta de Juan foi baixa e intensa. Pelo menos eu posso lhe fazer sentir-se apaixonada, mas apaixonada estou disposto a apostá-lo pelo que pôde obtê-lo do pai da sua filha. Em meio àquela degradação, a lembrança do seu pai lhe chegou como um golpe mais cruel de todos. Parecia que seu coração ia estourar, enquanto lutava por controlar suas lágrimas de dor e, ao escapar a primeira, ouviu o suspiro de Juan e sua pergunta incrédula. Chora pelo homem que te abandonou? Ainda sente algo por ele? Ele não me abandonou, ele morreu, replicou entre soluços, e é claro que eu amo, eu sempre o amarei. Depois de uns segundos silenciosos, ele se inclinou para pegar a colcha de seda do chão. Meigamente lhe envolveu o corpo trêmulo, cobrindo-a como uma menina. Tomou-a em seus braços e foi depositá-la sobre a cama. Suspeitando de uma tortura maior, Serena limpou as lágrimas. Ele estava parado junto à cama, seus olhos sombrios. Pode descansar tranquilo, eu não tenho nenhum desejo de competir com as cantadas clandestinas de um morto. Pense nisso, você está viva, e enquanto existir, terá que tolerar as debilidades daqueles aos quais compara desfavoravelmente com outros, cujas virtudes são indestrutíveis, só porque já não estão vivos para errar. Esqueça-o, querida. Deixe-o descansar em paz, já que um homem que não se esquece não está morto de tudo. Capítulo 9. Durante as semanas seguintes, a vida caiu em uma monotonia muito mais pacífica do que Serena se atreveu a imaginar. Depois de retornar de uma curta estadia na casa de Dona Isabela, Dom Alberto enfrentou a resistência de Juan de fazer-se chefe da fazenda. Colocou-se contra sua insistência em seguir trabalhando como sempre com os vaqueiros, que o obrigavam a abandonar a fazenda a cada manhã antes da saída do sol, para cavalgar quilômetros e quilômetros de pampas intermináveis, classificando, marcando e recolhendo imensas manadas de cabeças de gado perdidas, como as que Serena recordava ter visto do avião como massas de cor café sobre os vales. Às vezes se ausentava por vários dias, levando os animais a pontos distantes e voltava para a fazenda com aspecto cansado e cheio de pó. Vendo-o ainda mais alto sobre a sela e seus arreios, onde se colocavam várias mantas grossas para fazer a viagem mais prazerosa, tanto para o homem como para o animal. Por fim, depois de uma das longas ausências de Juan, Dom Alberto se rebelou. Estava tomando sol junto à piscina, divertindo-se com as travessuras de Wendy, que, nos braços de Serena, reagia com gritos de prazer e de medo ante seu primeiro encontro com as águas da piscina. O sol quente, mas não em excesso, refletia milhares de brilhos sobre a água de cor verde escura nas lajotas do fundo. Um belo traje de banho branco contrastava com a cor da pele de Serena, que tinha obtido recentemente um belo bronzeado. Encontrava-se também mais voluptuosa do que quando chegou à fazenda, embora sem perder sua esbeltez. Sua risada vibrante soou quando Wendy, assustada pela profundidade da água, agarrou-se ao seu cabelo e começou a subir para sair da água. Para o homem cansado da viagem que apareceu em cena naquele momento, o quadro que representavam era como uma miragem no deserto, tão agradável que não podia parar de olhar. Dom Alberto levantou a cabeça e o viu. Juan, filho, bem-vindo à casa.
Olhe, Serena, Juan está aqui. Venha e lhe mostre como está feliz por sua volta. Com o pretexto de retirar a mão de Wendy do seu cabelo, conseguiu ocultar sua confusão. Sabia o que o ancião esperava dela e também o que esperava Juan ao ver o brilho zombador de seus olhos profundos. Seu coração palpitava acelerado ao caminhar para ele, usando Wendy como um escudo entre ela e o homem, cuja ausência tinha agradecido, descobrindo dentro dos limites da fazenda uma paz que, com cada dia que passava, parecia aumentar. Obediente, sob o olhar benévolo de Dom Alberto, levantou a cabeça, encolhendo-se de antemão em seu interior pelo beijo, sentindo-se quase desprezada, quando os lábios do Juan roçaram sua face antes de levantar a cabeça para concentrar sua atenção em Wendy. E como está a minha menina? Tomou a pequena, alvoroçada em seus braços. Eu adoraria jogar com você, pequena, mas estou com muito calor e sujo. Deixar-lhe-ei com sua mãe enquanto tomo uma ducha. Por que não vem depois da piscina conosco? Os ouvidos surpreendidos de Serena quase não podiam acreditar que seus próprios lábios tivessem pronunciado tais palavras. Ele a observou com os olhos cerrados. Muito bem, aceitou. Se esse for o seu desejo, seu avô interveio exclamando: claro que é o seu desejo. Para seu pouco tempo de casada, Serena aceitou bem sua falta de atenção, mas decidi que não haverá mais longas ausências. Depois do jantar quero discutir com você seu novo papel como chefe da fazenda. 70 anos são muitos. Decidi abdicar e não quero esperar mais. Entretanto, tome sua ducha e desfrute depois da piscina. Você e Serena têm muito que conversar, assim nossa discussão pode esperar até mais tarde. Mas recorde isso. Não penso em escutar nenhuma desculpa de sua parte de que necessita de mais tempo para apagar da sua memória o que lhe está incomodando. Já teve tempo suficiente. Juan lhe brindou com uma ligeira inclinação de cabeça e logo se retirou. Pelo menos, pensou Serena enquanto esperava sua volta, agora lhe dariam tudo o que ele tinha lutado por ter. Casou-se para obtê-lo, sacrificando sua liberdade. Não era surpreendente que insistisse em ter umas semanas para poder despedir-se da vida que amava, de seus amigos vaqueiros e de Gabriela. Distraída em seus pensamentos, não percebeu que Dom Alberto indicava a Bela que levasse o Wendy, nem notou a saída silenciosa de ambos. Quando Juan retornou, sua virilidade musculosa se via acentuada com um pequeno traje de banho negro. Uma toalha ao redor de seu pescoço absorvia a umidade que ficava na ducha. Convidou-me para nadar com você? Ainda persiste no convite ou foi só para dissimular perante meu avô? Serena recuperou o fôlego, compreendendo naquele momento o magnetismo que mantinha as mulheres ao seu lado. Fisicamente era perfeito. Os músculos ressaltavam, poderosos sobre sua pele bronzeada. Juan percorreu seu corpo esbelto para olhá-la finalmente nos olhos. Está bem? Perguntou-lhe. De repente, Serena desejou nadar com ele. De acordo, eu adoraria. Com a ajuda da mão que lhe estendia, se levantou muito consciente do tamanho diminuto do seu traje de banho e correu para a piscina para lançar-se nela, cortando a água como uma faca. Sentia um regozijo incontrolável correr por suas veias quando Juan apareceu ao seu lado, dando braçadas poderosas sobre a água. Até que a transbordou. Estava esperando-a na outra borda, olhando para o céu com a expressão de um homem que acaba de cumprir sua maior ambição. Eu sonhei com esse momento durante dias, murmurou olhando-a. Essa última saída foi particularmente difícil. O gado andava irritado pelo calor e os homens igualmente. Sem dúvida encontraram compensações ao chegar à civilização. Não conseguiu reprimir a secura de seu tom. Tivemos algumas, respondeu-lhe Juan cortante. Logo mergulhou na água, agarrando-a pelos tornozelos e forçando-a a afundar-se com ele até o fundo da piscina. Seus pulmões estavam a ponto de estourar quando ele a soltou, saindo disparada para a superfície, ofegante pela falta de ar. Quando sua cabeça apareceu junto a ela, vingou-se em seguida e o jogo começou. Durante 1 hora se comportaram como crianças, completamente naturais e descuidados, esquecidos de suas diferenças por um acordo tácito, mas ambos sabiam que não duraria muito. Sentaram-se sobre as toalhas e Carmen levou-lhes limonada gelada enquanto tomavam sol. Eu adoro esses verões, suspirou Serena, tão secos, mas nunca tão quentes. Quase não posso acreditar que estejamos em janeiro. Em Londres é provável que esteja nevando, as ruas cobertas de gelo e todos mal-humorados, correndo a tomar os ônibus e queixando-se amargamente do mau tempo. Obteve o interesse de Juan, que a olhou prazerosamente. Me fale de você, pediu de repente, como
Como vivia antes de conhecer meu avô? Como conheceu? Sua alegria se esvaziou. Estava se sentindo relaxada em sua companhia e agora a pergunta empurrava de novo a terrenos perigosos. Eu trabalhava no escritório, respondeu brevemente, e o Andy e eu ocupávamos um quarto perto. E o que acontecia com a menina enquanto trabalhava? Bom, eu deixava-a pela manhã em uma creche e a pegava à noite ao voltar para casa. As poucas semanas na fazenda lhe tinham permitido conhecer bastante as maneiras de viver dos chilenos, para compreender que ele acharia o caso escandaloso. Os chilenos idolatram seus filhos e insistem na atenção constante da mãe. Mas eu não tinha alternativa. Se defendeu. De todas as maneiras, em meu país é normal que as mães que trabalham deixem os filhos nas creches fiscalizadas por pessoas especializadas. Seus olhos escuros brilharam. E você considera que essa especialização pode substituir o amor maternal? Sua recriminação a incomodou. Não, eu não considero. É por esse motivo que eu me encontro aqui. Estava muito preocupada com o bem-estar de Wendy e quando aumentaram a mensalidade da creche, eu não podia pagar o novo preço para mantê-la ali. Logo após, a caseira me disse que eu tinha que me mudar porque o choro de Wendy incomodava os vizinhos. E esse foi o golpe final. As circunstâncias me levaram a responder o anúncio do seu avô. Deteve-se, perguntando-se quanto conheceria Juan dos métodos do avô e se sentiu inquieta quando o viu ficar rígido. Sim, continue com o anúncio do meu avô? Lhe pediu. Como o redigiu exatamente? Serena desejava sair correndo, mas seu olhar a obrigou a ficar, forçando-a a repetir as palavras que tinham ficado impressas em sua mente. Depois de ouvi-las, Juan exclamou com desagrado. Minha mãe arriscou-se a entrar na toca do leão? Por que ninguém lhe advertiu dos perigos? Ninguém sabia. Respondeu com dignidade. O Andy e eu não tínhamos nenhum parente para recorrer e, como lhe disse antes, estava bastante desesperada para fazer algo que nos permitisse ficar juntas. Juan se recostou olhando para o céu com um olhar carrancudo. Está claro. Apertou com força os dentes. Se meu avô tivesse insistido para que se casasse com o diabo, teria o feito. Como posso negá-lo? Pensou, petrificada ante sua expressão depreciativa. Entretanto, tentou. Não, disse. Seu avô me enganou. Não com mentiras exatamente, a não ser deixando que eu tivesse uma impressão errônea do neto com quem desejava que me casasse. Insinuou que era muito tímido, introvertido, para encontrar sozinho uma esposa, e que suas intenções tinham sua total aprovação. Eu jamais teria vindo se soubesse que era tão diferente da imagem que eu tinha formada. Ele murmurou uma maldição contra a astúcia do avô, e seu olhar não era mais amável quando se fixou nas feições angustiadas da moça. Assim veio ao Chile, esperando encontrar uma pomba, em lugar de ver-se destroçada pelas garras de um condor. Meu avô nos fez mal, aos dois, e o tempo nos vingará. Mas enquanto isso eu farei com que seu prêmio seja aumentado, para lhe compensar por seu sacrifício. Dizendo isso, Juan ficou de pé para afastar-se. Serena protestou. Seu avô já foi muito generoso, não desejo nada mais. Com gesto altivo, a fez calar. Uma pequena soma gasta em roupa e um teto sobre sua cabeça não se podem contar como riquezas. Se estivesse repleta de joias e dinheiro, em minha opinião, ainda seria pouco. 5 minutos depois que ele se foi, Serena se levantou para se dirigir ao seu quarto. Embora o sol ainda esquentasse, sentiu frio por seu ataque de ódio. Não era nada novo aquele duelo de personalidades. Desde que se conheceram, procuravam ferir-se e, como de costume, era ela que terminava com a maior quantidade de cicatrizes. Desta vez, a língua mordaz de Juan tinha penetrado com maior profundidade, porque durante a sua trégua de 1 hora, ela tinha sido tolo bastante para baixar a guarda. Enquanto tirava o traje de banho, ouviu ruídos do quarto de vestir. Desde a noite das bodas, ele não havia tornado a entrar em seu quarto, embora a porta sem chave era a única barreira entre ambos. O quarto que ela ocupava era o que os pais de Juan tinham compartilhado. Aquele casal desafortunado, cujo matrimônio começou como seu, mas que, segundo Dom Alberto, desenvolveu-se como um profundo amor. Fechou os olhos, tentando sentir o ambiente de felicidade que sem dúvida deveria perdurar no quarto acima de qualquer outra coisa. Sim, o amor tinha sido tão grande, como lhe dizia Dom Alberto, porém não sentiu nada. Poderia ser, perguntou-se, que na realidade a história se repetisse? Possivelmente os pais de Juan conseguiram esconder do ancião a realidade da situação? Ao colocar o vestido, continuou pensando. E Juan, não era uma prova vivente daquele amor?
De repente, o calor invadiu todo o seu corpo, lhe fazendo recordar as paixões tempestuosas que se herdavam de pais a filhos. Seus olhos se dirigiram até a porta sem chave. Assustada e consciente de que se Juan decidisse algum dia levar a cabo sua ameaça, a ausência de amor não deteria. Como faltava um par de horas antes de vestir-se para o jantar, recostou-se na cama, cansada fisicamente, mas muito agitada para dormir. Seus olhos deram uma volta pelo dormitório matrimonial, decorado em um branco quase virginal. Com cuidado, dobrada ao pé da cama, encontrava-se uma manta tecida com lã, de um branco muito puro, rodeada por um bordo de seda de vários centímetros. A cabeceira do leito, esmaltada em branco, estava adornada com peças douradas. Os abajures, com suas telas bordadas em ouro, refletiam diferentes cores sobre as paredes azul pálido, nuas, com exceção de uma gravura de suaves cores e um espelho grande com marco dourado. Havia, cobrindo as janelas, grandes cortinas brancas de cetim, bordadas em azul, que caíam do teto até o piso. As portas dos armários embutidos se achavam pintadas com esmalte branco. Branco era também o tapete, com pequenas flores douradas e folhas verdes, cobrindo luxuosamente todo o piso do quarto. Romântica, murmurou sonolenta. Suas pálpebras cederam sob o peso do cansaço. 1 hora depois despertou, e depois de uma ducha se sentiu reanimada. Para igualar seu humor alegre, escolheu um vestido vermelho vivo, sem costas e com um decote atrevido, um escudo desafiante para ocultar seu acanhamento. Procurou um lápis labial do mesmo tom e escondeu sua boca sensível sobre a cor vermelho vivo. Colocou argolas grandes em suas orelhas, movendo a cabeça de um lado a outro para acostumar-se ao seu peso. Estava parada em frente ao espelho quando Juan entrou, os passos amortecidos pelo grosso tapete. Sentiu sua presença e deu a volta. Justo no momento que ia reprovar sua entrada, ele a fez calar-se com um olhar que percorreu todo o seu corpo. Parou apenas no provocativo vestido vermelho. Sentindo-se adulada por seu interminável silêncio, sentiu-se mais confiante, mas de novo sacudiu sua voz desagradável. Tire esse vestido. Ela se envergonhou no momento, mas logo se enfrentou. Por quê? Acredito que cai bem. Como cairia a pele de uma puma em uma ovelha, respondeu-lhe. É o vestido de uma mulher sedutora, e você, querida, não tem a menor ideia de como seduzir. Esticou uma mão e com rapidez lhe tirou os brincos, atirando-os no chão. Tomou-a pelo ombro, segurando-a com firmeza, enquanto uma mão cruel lhe limpava a boca, lhe manchando de vermelho a face. Agora, lave o rosto e troque esse vestido. Ele ordenou. Esse é indecente. Furiosa, Serena se revolveu. O que você sabe sobre decência? Pensava na decência quando permitiu que Gabriela fizesse uma intervenção, provando às pessoas que era com ela que devia ter se casado? Deixe Gabriela fora desse assunto. Interrompeu-a apertando os lábios. Ah, sim, tem consciência? Sim, tenho-a. Repôs colocando uma mão no bolso de sua jaqueta para tirar uma caixa coberta de veludo. Se algum de nossos vaqueiros fosse mal pago, eu sentiria que o estamos explorando. E você tem o mesmo direito à minha consideração. Isso pertencia à minha mãe. Trago-lhe isso como pagamento adicional a seus serviços. Ponha essa noite. Abriu o estojo, mostrando um colar de safiras que, ao receber a luz, pareceram ter vida. Serena, pálida pelo insulto, manteve-se firme. Não, obrigada, não vão combinar com o meu vestido. Devia suspeitar do que aconteceria. 1 segundo depois, ele lhe fez dar a volta e ouviu-se o som do tecido ao ser rasgado com fúria por Juan. Bom, esse problema está resolvido, comentou sombrio. Para economizar futuras discussões, recorde que eu estou acostumada a que se cumpram minhas ordens. Tranquilo, consultou seu relógio. Você tem 10 minutos. É o tempo suficiente para se decidir por um vestido mais discreto. Capítulo 10. O ambiente durante o jantar foi horrível. Só Juan parecia tranquilo, conversando, ignorando a seriedade de Serena e tentando manter o interesse do avô. Os olhos de Dom Alberto não podiam deixar de olhar o rosto infeliz e languido da jovem. Serena estava consciente da sua ansiedade, mas não conseguia mostrar interesse pela comida que levava aos lábios, que tremiam incontrolavelmente antes de forçá-la a passar por sua garganta. Sentia-se tremer até o fundo, pela insistência brutal de Juan em ver obedecido tudo o que ordenava, até o grau de manter-se em guarda enquanto ela vestia embaraçada o vestido que agora usava. Um sóbrio vestido na cor nata, que tinha tirado do armário sem pensar, e que resultou em um contraste muito singelo com as safiras que brilhavam sobre o seu coração gelado. Dom Alberto enrugou a testa. Eu estive pensando, se dirigiu a Juan,
mas seus olhos olhavam o rosto triste de Serena. Que antes que lhe passe a administração da fazenda, talvez seja uma boa ideia que vocês saiam de férias, uma lua de mel tardia. Umas semanas na costa seriam agradáveis, não acha? Tinha planejado fazer uma longa visita aos nossos parentes da Espanha, mas isso pode esperar até a sua volta. Você adorará nossas praias, Serena. Vinha do mar tem formosos e magníficos hotéis, até um cassino que atrai muitos visitantes de todo o mundo. Segura de que Juan não aceitaria, ficou assombrada quando ele respondeu. A ideia é muito interessante, vovô. Uma visita à costa também seria boa para a menina. Mas ante isso, Dom Alberto se manteve firme. Não, a lua de mel é para dois. Insistiu. O Andy ficará aqui conosco. Os lábios de Serena se abriram, mas Juan impediu seu protesto. Possivelmente tenha razão, então fica decidido. Iremos à Vinha do Mar amanhã pela manhã. Satisfeito, o avô os deixou sozinhos assim que terminou o jantar. Fazia calor e a brisa que entrava pelas janelas não aliviava a atmosfera asfixiante que se criou depois da partida do conde. Você gostaria de dar um passeio? Sugeriu Juan, indiferente ao seu aborrecimento. Serena estava a ponto de recusar o convite, mas decidiu que seria melhor do que encenar durante horas, de modo que assentiu com uma inclinação na cabeça. Buscarei um agasalho. Ficou de pé como se o alegrasse o pensamento de qualquer atividade. Retornou alguns momentos depois com um chale de seda bordado. Isso será suficiente, comentou, quente ao mesmo tempo em que é leve. Serena encolheu-se com sua proximidade e agarrou as pontas do chale que ele colocava sobre seus ombros com os seus punhos ligeiramente apertados. Não se preocupe, falou Juan. Eu não tenho intenção de rasgar todos os seus pertences, só aquilo que me ofende. Um tanto estranho que um homem que prefere que seus amores sejam chamativos insiste em que haja uma atmosfera de castidade rodeando a esposa. Respondeu, ainda ressentida por sua bárbara ação. Juan a contemplou pensativamente. Nós temos um provérbio que diz: a única mulher pura é uma que não foi solicitada. Sem dúvida, a existência de uma filha testemunha claramente que essa não é a sua condição. Terminou com voz tensa. Ela se adiantou para evitar que pudesse notar o brilho de suas lágrimas e se sentiu satisfeita de possuir uma arma com a qual podia atormentar seu orgulho. Se a utilizasse bem, com o tempo acharia sua presença insuportável e estaria de acordo em pagar sua passagem de volta para a Inglaterra. Banhados pela luz da lua tão clara como o dia, passearam pelos formosos jardins quase tropicais que rodeavam a casa. Entre os eucaliptos que tinham sido plantados de propósito para separar a casa das demais construções, que ficavam a uma curta distância da fazenda. Havia celeiros, adegas, oficinas, abrigos para as ferramentas, estábulos para as vacas leiteiras, 2 ou 3 silos, cavalariças e, não muito longe, numerosas casinhas construídas de cada lado do caminho principal da fazenda, criando uma espécie de povoado para todos os trabalhadores e suas famílias, que dependiam dos Valdívia. Uma escravidão do tipo feudal, murmurou pensativa, com a felicidade de cada indivíduo dependendo do humor de um homem. Inconsciente da direção de seus pensamentos, Juan começou a lhe explicar. Quando essa região foi conquistada pelos exércitos espanhóis, um dos primeiros atos da coroa foi premiar os oficiais lhes outorgando comendas. Essas não eram em si uma concessão de terras, e sim o direito de cobrar certas contribuições de algumas comunidades indígenas. Mas o desejo de ter terra própria se fez tão forte que a propriedade de uma comenda não satisfazia. Assim, solicitaram da coroa a propriedade das terras. Essas outorgas se fizeram, variando os tamanhos segundo a posição e o mérito da pessoa. Lotes aos povos para que os que desejassem viver neles, pequenos imóveis para os soldados e vastos terrenos medidos em léguas quadradas para os oficiais de maior graduação. Assim foi com os Valdívia. Passamos a ser proprietários dessa fazenda, assumindo nossa posição de acordo com as tradições da sociedade. Funciona bem. Os vaqueiros não nos veem só como seus patrões, mas sim como chefes de grandes famílias. Cada homem continuando a linha dos antepassados que trabalharam aqui séculos antes, e estão acostumados desde a infância a ver os Valdívia como seus patrões. Ou como patriarcas vivendo em um mundo à parte. Respondeu, apoiando a causa daqueles que, como ela, não tinha outra opção do que aceitar as ordens do ditador. Você se orgulha de não permitir que os trabalhadores passem fome. Entretanto, não existe nenhuma opção que lhes permita elevar seu nível de vida, além do que a tradição decidiu que mereciam. Não duvido que, embora fiquem no lugar em que nasceram por costume, qualquer vaqueiro teria dificuldade e talvez fosse até impossível encontrar outro trabalho se tentasse partir.
Nossos trabalhadores são livres para ir-se quando desejarem. Tão livres quanto eu? Perguntou-lhe. Sabem muito bem que qualquer outro proprietário de fazenda não lhes daria emprego, só encontrariam trabalho na cidade. Os Valdívias são déspotas, usam as pessoas como se fossem bonecos de carne e osso, manipulando-os, dirigindo-os, obrigando-os a cumprir seus desejos, sem importar os deles. Por exemplo, sabe que eu não tenho nenhum desejo de ir à praia, e muito menos com você. Enquanto ela destilava todo o seu desprezo, Juan parecia feroz, mas seu olhar severo se suavizou, e uma luz zombeteira brilhou em seus olhos. A ideia de passar alguns dias em minha companhia é tão terrível? Perguntou-lhe. Necessita de umas férias, pequena. Você está tensa. Precisa relaxar em um ambiente tranquilo, como o de vinha do mar. Além disso, sua voz se endureceu. O humor de meu avô deve manter-se suave. O triunfo está quase em minhas mãos e se umas férias juntos é tudo que eu necessito para obter meu reino, então viajaremos. Nesse aspecto tem razão. Eu não permitirei que nada interfira em meus planos. Mas já que estou me sentindo bem, prometo-lhe que não precisará se inquietar por me acompanhar à vinha do mar. Farei todo o possível para que desfrute dessas férias sem sofrer nenhum contratempo. Com sua cooperação, farei com que sejam umas férias inesquecíveis, uma compensação pelos seus serviços prestados. Saíram na manhã seguinte. O avião, com Juan nos controles, elevava-se como um pássaro no céu azul, sobrevoando a fazenda uma vez como saudação final, antes de dirigir-se a oeste para a costa. Sentar-se junto a ele na cabine do piloto foi uma experiência aterradora para Serena. Apesar da opinião que tinha sobre ele, sentia completa confiança nas mãos bronzeadas que pilotavam. Era difícil relaxar enquanto o avião subia e subia cada vez mais alto, até que a terra ficou quase invisível. Juan usava uma calça leve e uma camisa aberta no peito, o que lhe dava uma aparência despreocupada. Estava determinada a desfrutar suas férias, com ou sem a cooperação da sua acompanhante. Olhou de esguelha a figura tensa sentada junto a ele, as mãos entrelaçadas sobre os joelhos como uma expressão de excitação mesclada com nervosismo. Você gostaria de tomar os controles? Assombrou-a com a pergunta. Serena se encolheu ante a ideia. Não, obrigada, murmurou com estupidez, notando seu travesso sorriso. Durante o primeiro voo com Dom Alberto não sentiu medo, nem sequer quando subiram ao pequeno avião privado, mas em nenhuma das duas ocasiões tinha o piloto olhos maliciosos, nem a expressão diabólica de um homem a quem lhe tiram de repente suas responsabilidades e tenta desfrutar ao máximo de suas curtas e inesperadas férias. Juan baixou uma alavanca e o avião se levantou até subir quase em posição vertical para os céus. O corpo de Serena se sentiu oprimido por uma força invisível contra a parte posterior do assento. O sangue pressionava em seus ouvidos e lhe cortou a respiração, lhe tornando impossível falar. Juan dirigiu logo o avião em uma pirueta que os enviou rápido para a terra, a tal velocidade que ela estava segura de que o desastre era inevitável. Fechou os olhos, apertando os dentes que chiavam, preparando-se para o impacto, e quando seus lábios se moviam em uma oração silenciosa, sentiu que o avião se endireitava, colocando-se de novo em posição correta. Abriu os olhos e pôde apreciar a risada do seu zombador. Tolo, disse entre dentes, poderia ter nos matado. Riu a gargalhadas, mas que maneira de morrer, deixando uma marca de desafio. Ela tranquilizou seus nervos alterados. Morra se assim o quiser, mas morra sozinho. Eu prefiro viver na miséria do que morrer na glória. O resto do voo transcorreu em paz e em silêncio, até que o avião começou a perder altura, preparando-se para a aterrissagem. Abaixo estava Valparaíso. Pergunta-se por que o chamamos de Vale do Paraíso? Serena se inclinou para a frente para olhar a cidade construída de forma curva ao redor da baía cheia de navios, e teve apenas tempo de ver as gruas poderosas que carregavam e descarregavam mercadorias, antes de começarem a voar em círculo sobre o aeroporto. Para sua desilusão, o táxi que Juan alugou passou rapidamente por Valparaíso. Teria gostado de vê-la com atenção. A cidade está construída em 2 níveis, ele lhe explicou, e dividida em 2 partes. A de baixo, junto à água, é a comercial, e a de cima a residencial. As duas estão conectadas por elevadores movidos por fortes cabos inclinados. Depois de uma corrida de 15 minutos para o norte de Valparaíso, chegaram à Vinha do Mar, e Serena ficou encantada pela praia de areia branca cheia de sombrinhas e cabanas que alegravam o lugar com suas cores brilhantes. Viam-se trotar cavalos com seus carros descobertos ao longo das mansões e das casas novas.
Grandes palmeiras e pinheiros ladeavam as ruas pavimentadas e havia flores por toda a parte. Uma mistura tão formosa de cores e aromas, exclamou, os olhos abertos de prazer. É uma lei local, todos os residentes devem deixar algum espaço para cultivar flores. Sorriu Juan, abrindo a porta quando o táxi se deteve em frente a um imponente hotel. Em um estado de sonho, ela o seguiu até o vestíbulo. Subiram pelo elevador até o último andar do edifício e foram conduzidos à suíte do apartamento de cobertura, luxuosamente decorada em cores primaveris, com grandes janelas que proporcionavam uma formosa vista de inquieto azul do Pacífico. Você gosta? Juan se aproximou por detrás enquanto se encontrava olhando extasiada pela janela. É soberbo! Virou-se com um sorriso de prazer, os grandes olhos retendo algo do brilhante azul do oceano. Sua atitude surpreendeu Juan. Como estava acostumada à suspeita e à hostilidade, parecia não poder entender sua alegria singela, livre de inibições. Olhou-a durante tanto tempo que ela se sentiu inibida. Seu sorriso converteu-se em um confuso rubor. Algo naquele olhar lhe advertiu que se mantivesse a uma distância prudente do homem de humor caprichoso que no momento parecia tratar de sacudir um jugo, um homem de impulsos erráticos e perigosos. Quando se afastou, lhe falou devagar. Eu estou disposto a esquecer que é mulher, se esquecer que eu sou um homem. Eu estou cansado dessa luta de sexos. Por que não baixamos as armas e aceitamos uma trégua durante nossa estadia aqui? Esquecer que era um homem? Estava pedindo o impossível. Entretanto, aceitou a trégua inclinando a cabeça, mas sem confiar nela. Bem, já que aceitamos ser amigos, nos refresquemos um pouco antes de sair para ver o que pode nos oferecer essa grande cidade. Suas acomodações eram contíguas, compartilhavam um banheiro situado entre ambas. Juan a deixou utilizá-lo primeiro e, enquanto ela vestia um vestido branco, ouviu sua voz cantarolando sobre o ruído da ducha. As mãos de Serena tremeram enquanto colocava um pequeno pente de prender cabelo no cabelo dourado. Por emoção? Por temor? Pouco depois, Juan entrou no quarto, atraente como o demônio, com calças negras e uma camisa que era como uma segunda pele cobrindo seus músculos potentes. Está preparada? Estendeu-lhe uma mão com um olhar que aprovava sua aparência. Ela pôs seus dedos dentro dos de Juan, sentindo pela primeira vez em muitos meses um pouco de felicidade juvenil. Durante a primeira hora caminharam pela praia, absorvendo o ambiente de alegria que criavam os banhistas com seus jogos e gritos. Juan lhe comprou um sorvete e frutos do mar tirados do fundo do mar só algumas horas antes, sem atender seu sorridente protesto de que assim arruinaria seu apetite para o jantar. Sentaram-se em um muro baixo para ver o movimento dos botes de vela da pequena baía e riram com as peripécias das gaivotas que se lançavam à água em busca de comida. Passearam de braços dados. No retorno ao hotel, conversando indiferentes aos olhares das pessoas que os qualificavam de amantes. Sentindo-se pegajosa, acalorada e feliz, Serena entrou na sala da suíte, enquanto Juan se ocupava servindo as bebidas. Serena tratou de agradecer. Hoje eu me diverti tanto, disse enquanto se sentava no sofá. Prefiro você muito mais como amigo do que como marido. O rosto de Juan era enigmático quando lhe ofereceu a taça de bebida antes de beber a sua. Os músculos de sua garganta se moviam brandamente a cada gole. Quando deixou a taça vazia, ela o olhou em dúvida. Tudo o que fazia era como vigor, até beber. Sabia que era teimoso e enganador. Era uma tola em acreditar em suas palavras? A mudança de atitude não poderia ser um plano para enganá-la, para fazê-la sentir uma falsa segurança? Era um homem extremamente viril, e fazia muito tempo que não via Gabriela. Juan a olhou nos olhos e sorriu. Um sorriso completamente cândido. A amizade é uma fruta que amadurece lentamente, menina. A nossa é como vinho novo. Quando envelhecer, beberemos-a com prazer. Serena lhe sorriu, sentindo-se, no momento, desarmada, tomando a mão que Juan lhe estendia para ajudá-la a ficar de pé. É hora de nos vestir para o jantar, indicou, olhando pela janela o céu que se escurecia no horizonte. Jantaremos cedo, minha amiga, e então sairemos em busca dos prazeres que possa nos oferecer o Vale do Paraíso. Capítulo 11. Serena não teve ideia do que comeu naquela noite. Sentaram-se juntos em uma mesa para dois, tão profundamente abstraídos que não repararam nos outros fregueses. Sem dúvida, mulheres invejosas de um homem tão atraente, e homens que cobiçavam o olhar dos radiantes olhos inocentes de sua companheira. Me conte toda sua vida, pediu-lhe Juan. Foi feliz quando menina? Muito feliz.
Ele a olhou nos olhos que o retiveram com seu brilho suave. Meus pais eram pessoas maravilhosas, sabe? E suponho que me mimaram. Eu era filha única, pelo menos até que... Deteve-se de repente e uma onda de rubor lhe coloriu as faces. Sim, até... Suas sobrancelhas se franziram. Até que morreram, respondeu. Morreram juntos, como os meus? Perguntou-lhe Juan com um matiz de simpatia. Não exatamente, com uns 6 meses de diferença. Eu sinto muito se é um tema ainda doloroso. Possivelmente não lhe devia perguntar. Foi só porque eu não acredito que tenha sido sempre tão fria. Desejaria ter lhe conhecido antes que a vida marcasse seu encanto juvenil. O pai de Wendy, seus pais o aprovavam? As mães são muito obstinadas quanto a proteger seus filhos. A sua o considerava um marido apropriado? Seu rubor se acentuou, sentindo-se mentirosa, mas respondeu com sinceridade. Minha mãe o adorava. Ah, fez uma pausa, pensativo, antes de formular outra pergunta. E o que ela teria pensado de mim? Serena já havia se perguntado a mesma coisa, mas sem chegar a uma resposta satisfatória. Juan era tão diferente que sua mãe, com segurança, teria se assombrado como ela. Tinha criticado na noite anterior os Valdívia por seu caráter autoritário, quase despótico, mas tinha que admitir que eram únicos, tão longe do comum como as estrelas que brilhavam acima deles. Juan esperou a resposta com impaciência. Ela suspirou profundamente. Minha mãe era tão suscetível ao encanto, tão admiradora do que é atraente, como qualquer outra mulher, mas... Sim, continue. Insistiu, enrugando a testa. Talvez não tivesse aprovado Gabriela, acrescentou com nervosismo, nem relacionado à felicidade com a riqueza. Quer dizer que preferiria o pai de Wendy sem um centavo? O rosto de seu pai apareceu perante ela, lhe dando ternura à voz quando repôs. Ouvi uma vez a minha mãe comentar que ele tinha uma riqueza no coração, que fazia com que a material parecesse supérflua. Juan se endireitou de repente irado. Ai, agora me explicou como lhe enganaram. Sua mãe me parece ser uma mulher muito tola e, pelo que me disse, acredito que foi a culpada de sua desgraça. Uma mãe deve conhecer o suficiente aos homens para saber no momento em que pode confiar sua filha. Parece que ela era muito sentimental, fácil de enganar e com uma falta total de julgamento. Sem lhe dar tempo para responder, tirou-a da cadeira, deixou-a sozinha um momento enquanto recolhia seu chale e a guiou pelo vestíbulo ao exterior do hotel. Aonde vamos? Ofegou, correndo para conseguir seguir seus passos. Juan deteve um táxi e empurrou Serena para dentro, dando instruções ao chofer. Ao cassino, ordenou, dirigindo-se a ela com sarcasmo, onde a riqueza supérflua pode comprar futilidades. Embora ainda fosse bastante cedo, o cassino estava cheio. Elegantes mulheres e homens que mostravam sua opulência como um manto, seguros de si mesmos e aos quais parecia pouco importar se ganhavam ou perdiam. Os candelabros brilhavam em cima das mesas, suas gotas de cristal movendo-se ao passo dos jogadores inquietos, que iam de uma mesa a outra tratando de trocar a sorte. Os croupiers anunciavam os números ganhadores, sem mostrar o menor sinal de emoção. O ambiente subiu à cabeça de Serena, como um vinho muito forte para quem o bebe pela primeira vez. Excitada, agradeceu a Juan, quando este lhe colocou umas fichas na mão. Prove sua sorte, disse sorridente, recobrando o bom humor. Em que mesa deseja começar? Em qual está aquela roda da fortuna, por favor? Pediu atraída, como se estivesse magnetizada pela roleta. Havia um lugar vago na mesa, e Serena o ocupou, sentindo-se um pouco nervosa, quando Juan se aproximou para lhe dar as instruções. Ponha algumas ou todas as moedas no número que escolher. Começou com cuidado, pondo 3 moedas sobre o número 9, e ficou muito alerta quando o croupier gritou "Rongenalf", para dar-se conta de que tinha ganho. Rostos inexpressivos que rodeavam a mesa sorriram um pouco quando ela deu a volta para expressar sua emoção. "Ganhei, Juan, ganhei!" "Então continue!" Animou-a com um sorriso complacente. Não se conhece um melhor antídoto para quem tem a sorte de principiante. 1 hora depois, seguia jogando, desfrutando ao máximo a emoção de ver crescer sua modesta pilha de fichas, enquanto gritavam os números que escolhia. Quando Juan conseguiu sentar-se junto a ela, sentindo-se quase preocupado com sua boa sorte, murmurou-lhe: "Acha que eu devo parar já? A não ser que assim o deseje, não", lhe aconselhou. "Enquanto a sorte lhe seja propícia, continue jogando, já que por ser mulher favorece aos audazes." Sentindo-se tão audaz como maliciosa, Serena empurrou todas suas fichas ao número escolhido, e se ouviram murmúrios ao redor da mesa quando a roleta começou a dar voltas,
e a pequena bolinha branca rodou, a princípio com rapidez, depois mais devagar, até que por fim se deteve e caiu em um dos números. Rougenauff, entoou o croupier, empurrando para Serena uma enorme pilha de fichas. Ela não tinha ideia do valor monetário que representavam, mas seus olhos se abriram enormemente enquanto dizia a Juan: "Acredito que eu não quero mais jogar no momento. Estou muito rica?" Seus lábios tremiam um pouco. "Bom, garota, ainda não é uma milionária, mas ganhou um par de milhares de libras esterlinas." "Um par de milhares?" A cor lhe iluminou as faces. "Mas isso é maravilhoso, eu nunca tive mais do que 100. Então, possivelmente seria inteligente da sua parte guardar o que tem. A sorte, como vem, se vai. E eu não gostaria de ver a alegria desaparecer desse seu rosto bonito. O que acha de tomar uma bebida para celebrar? Brindaremos com champanhe por sua boa sorte." Juan trocou as fichas antes de irem. Depois, olhou o dinheiro em suas mãos e o colocou na pequena bolsa da noite dela. "Quer que eu guarde isso? Possivelmente esteja mais seguro esses bilhetes a meus cuidados." Serena olhou abobada o maço de bilhetes quase sem fôlego. "Não, eu os guardarei, obrigada. Eu tenho espaço na minha bolsa." "Muito bem." Deu de ombros, colocando o dinheiro nas mãos trêmulas. Fora do cassino, Juan deteve um táxi e, quando chegaram ao clube noturno que ele tinha selecionado, ela ainda estava tremendo. O interior, iluminando com luz tênue e íntima, estava decorado imitando um mar tropical, com grandes palmeiras, redes de pescados pendurados no teto e mesas e cadeiras de bambu colocadas ao redor da pista, onde um trio tocava música caribenha. Serena se sentou na cadeira que Juan lhe ofereceu e contemplou os casais que dançavam na pista, enquanto ele pedia champanhe. Em poucos minutos lhe serviram uma garrafa metida em um balde de gelo picado, e Juan serviu o líquido borbulhante nas taças. Dourado pálido, frio em seu exterior, mas com uma turbulência em seu interior. "A descrição serve para você também, pequena." Elevou a taça e um brinde zombador. "Que pensamentos perturbam sua cabeça normalmente, Serena? Está planejando me derrotar?" Ela se sobressaltou, derramando um pouco do líquido sobre a mesa. "Claro que não," conseguiu dizer. Juan podia ler seu pensamento com uma incrível precisão, mas dessa vez ela não devia permiti-lo. Era imperativo que sua mente intuitiva se dirigisse a outra parte. Tinha que seduzi-lo. Ao olhar para frente, chegou a uma decisão. Possivelmente, uma mudança de tática desarmasse aquele homem tão perceptivo que, se tivesse a mínima suspeita, seria capaz de fazer algo para destroçar seu plano. Sem um mínimo remorso de consciência, olhou-o com uma tímida paquera por cima do bordo da taça e lhe pediu em voz baixa: "Dança comigo?" Ela notou com satisfação a rapidez com a qual ele levantou as sobrancelhas e sentiu uma inesperada excitação quando Juan respondeu com um ligeiro tom de vaidade masculina: "Claro, querida, eu adoraria." Só quando se viu entre seus braços, recordou todo o tempo que tinha passado, desde que havia dançado uma música romântica entre os braços de um homem jovem e atraente. Juan se comportou com algo mais que galanteria. Esteve atento, manteve-a tão perto de si que de vez em quando seus lábios lhe roçavam a têmpora. Esteve romântico, dançando lentamente, cantarolando a melodia em seu ouvido e observando com interesse a cor vermelha que apareceu nas faces femininas. "Relaxe," ele lhe disse. "Prometeu esquecer que eu sou seu marido e me tratar como um amigo, lembra? A amizade requer essa atitude tão tensa?" Recordando a necessidade de entretê-lo, Serena tratou de relaxar, começando a desfrutar do baile enquanto ele a guiava com habilidade, em meio dos outros casais. Terminaram entre risadas quando ele a levou de volta à mesa. "Beba um pouco mais de champanhe," pediu, lhe enchendo de novo a taça. Ela não necessitava de nenhum estímulo adicional, já se encontrava alegre, com excitação efervescente comparável às borbulhas que estalavam em sua taça. Bebeu todo o conteúdo e, com uma careta de satisfação, Juan voltou a enchê-la. "Oh, melhor não," protestou ela. "Notei que já me subiu a cabeça." "E eu noto que você sabe a minha, pequena," admitiu, lhe sustentando o olhar. "Eu queria que esquecesse seu passado e queria que essa noite fosse a primeira ocasião em que nos conhecemos." "De certa forma é," murmurou, lhe agarrando uma mão. "Pela primeira vez eu lhe vejo como uma jovem e bela mulher, em lugar da esposa, que com seus direitos sobre minha liberdade me provoca um amargo ressentimento. Sua experiência tão desafortunada não deixou muitas marcas em suas feições inocentes. Agora eu começo a compreender o amparo que meu avô sempre brinda às mulheres, uma atitude que nunca pensei necessária.
Possivelmente a sua inocência seja uma herança da Eva, quem, apesar de não ter tido a ninguém de quem herdar a sabedoria, soube encontrar a maneira de derrotar seu companheiro ao parecer superior. Dessa maneira, quase admitiu a intriga, e ela sentiu uma ameaça de suspeita em suas palavras. Eu não tenho nenhum desejo de imitar Eva, protestou. Mesmo depois de negar, sentiu que ruborizava de vergonha, recordando que sua única meta era de desarmá-lo para que esquecesse o dinheiro em sua bolsa e que assim não pensasse no que ela podia fazer com ele. Piscou rapidamente para esconder sua culpa. Acredito, querida, seu maior engano é não ter nenhum, lhe murmurou Juan com uma voz muito suave. Durante o resto da noite, compartilharam uma harmonia que para Serena foi tão doloroso como encantadora. Dançaram ao compasso suave da música, conversaram, voltaram a dançar, e cada vez ela se sentia mais à vontade entre os braços de Juan. Cada vez ele a estreitava com maior intimidade. Quando decidiram partir, a situação que ela tinha propiciado ameaçava ficar fora de seu controle. Podia sentir que aumentava o desejo de seu marido, ameaçando o rígido freio que se impunha para conseguir manter a relação platônica que lhe tinham prometido. Cada vez que seus olhares se encontravam, Serena podia ver em seus olhos o ardor que reprimia, e quando a tocava, demonstrava o desejo imperioso de continuar acariciando-a sensualmente. A descoberta mais surpreendente foi o do seu próprio instinto de ronronar como uma gata sob suas carícias, afogar-se na profundidade de seus olhos e recrear-se com a virilidade masculina da qual desconfiava. As ruas estavam desertas quando o táxi os levou de novo ao hotel. Ambos foram sentados comodamente no assento traseiro, Juan rodeando a cintura de Serena e o cabelo desta espalhado como um manto de seda sobre o seu largo ombro. Não falaram nada durante a curta viagem, e dentro do carro se sentiu uma grande tensão, um dique controlando suas emoções reprimidas que lutavam por libertar-se, embora alguém tivesse que sofrer as consequências. Uma vez na suíte, Serena sentiu pânico e tratou de escapar. Bom, é tarde, se não se importa eu irei me deitar. Quase tinha chegado à porta quando uma mão de aço a tomou pela cintura. Ainda não, querida, murmurou ele com uma entonação perigosa. Antes beberemos alguma coisa. Não, eu não quero beber mais, Juan. Por favor, deixe-me ir. Sua resposta foi física. Com um movimento rápido, a fez voltar-se, apertando-a contra seu peito. Não pode me deixar agora. A suave réplica a excitava tanto quanto a horrorizava. Fique comigo, querida. Deixe que essa noite seja para nós a noite de núpcias. Não porque meu avô desejou, mas sim porque nós dois desejamos. Sua noite de núpcias. O grito de protesto se viu esmagado pelos lábios que procuravam ansiosos a resposta. Não como acariciaria um homem a uma noviça, mas sim como um ataque que agradaria uma mulher como Gabriela, mas que Serena achou degradante. Assustada, tratou de libertar-se. Seus esforços pareciam divertir Juan. Venha, querida, murmurou roucamente. Eu sei o que esperar de você. Me dê seu corpo e me deixe espantar o fantasma que perturba seu coração. É humana e sente. Gemeu com satisfação ao notar o tremor que estremecia o corpo feminino. Apesar disso, vive só pela metade. Sua outra metade está enterrada como a pomba que voou de sua vida. Suas débeis asas são já incapazes de poder te extasiar. Não tenha medo da força, minha bela esposa. O condor voa com suavidade e firmeza até as mesmas portas do céu. E quando está satisfeito, solta sua presa sobre o abismo do inferno. Ofegou Serena quando os lábios de Juan passaram por um ponto sensível em sua garganta. Empurrou com força, descobrindo no terror um vigor inesperado, e se afastou até que uma mesa ficou entre eles. Até aqui chegou sua promessa, senhor, falou tremendo. Todos os seus amigos lhe odeiam tanto quanto eu? Deteve-se com a expressão incrédula, os olhos inspecionando as feições de Serena, como se duvidasse da sinceridade das suas palavras. Não estou seguro de compreender, disse lentamente. Sua atitude essa noite foi estimulante, até coquete. Por que essa repentina adoção do papel de virgem ultrajada? Imagino que o que aconteceu em seu passado deva lhe prevenir sobre a insensatez de começar algo que não tinha planejado terminar. A maneira de falar era tão ofensiva com suas palavras, ridicularizando o que acreditava que era um espetáculo de falsa dissimulação. Sua atitude foi para Serena um golpe brutal, e como castigo, decidiu dar uma última volta ao parafuso. Asseguro-lhe, senhor, que no passado cometi um engano e paguei o preço, mas a experiência, pelo menos, ensinou-me uma coisa: não voltar a amar nunca, sem antes valorar o custo.
Dirigiu-lhe um olhar longo e duro. Depois, moveu a cabeça dizendo: disse que o amor é uma amizade com asas. Eu fui um tolo ao esquecer sua tendência de manter os pés firmes sobre a terra. Capítulo 12. Na manhã seguinte, tomaram café da manhã juntos. Quando Serena entrou na sala para reunir-se com Juan, ia preparada para receber um novo sarcasmo, como continuação dos da noite anterior. Para o seu alívio, ele não mencionou o tempestuoso interlúdio, embora se comportou de forma distante, e seus comentários foram frios e secos. Logo que terminou de comer, se desculpou, anunciando com um tom conciso que ia sair e deixá-la com o dia livre. Eu vou sair e não retornarei até a noite. Sem dúvida, encontrará com que se entreter. Serena inclinou a cabeça sentindo, e Juan se afastou, deixando-a enfrentar o sentimento de culpa que de repente experimentava. Ao recordar sua atuação na noite passada, se sentia envergonhada, e a separação durante aquele dia era uma pausa para ela. Vestiu-se rapidamente e, depois de fazer algumas perguntas na recepção, dirigiu-se para uma agência de viagens que lhe recomendaram. Por um lado, pelo menos, seu plano tinha tido êxito. Parecia que Juan tinha esquecido por completo o dinheiro que ela ganhou no cassino, ou não lhe tinha ocorrido que representava uma possibilidade de fuga. O problema maior era o que fazer para tirar o Andy da fazenda, mas Serena decidiu que tinha que dar um passo de cada vez. Sua meta imediata era de averiguar se realmente o dinheiro daria para comprar 2 passagens para a Inglaterra. Havia um brilho de excitação em seus olhos quando saiu da agência de viagens. Tinha solicitado que deduzisse o custo das passagens de todos os bilhetes que tinha, e se surpreendeu ao ver que ainda ficava uma quantidade substancial que, conforme lhe assegurou o empregado, equivalia a quase 1.500 libras esterlinas. Passeou pela larga avenida até encontrar um lugar tranquilo com vistas para o mar, onde pôde concentrar-se em fazer os seus planos. Por mais que pensasse, a angustiosa questão de tirar o Andy da fazenda parecia impossível de resolver. Considerou a ideia de chamar por rádio Dom Alberto com algum pretexto, lhe pedindo que enviasse o Andy para ficar com eles em Vinha do Mar, de onde poderiam escapar com bastante facilidade. Os Valdívia possuíam 2 aviões privados, um, o de Juan, no que viajaram, e o outro de Dom Alberto, geralmente pilotado pelo Pedro. Como diabos, pensou desesperada, como posso dizer a Dom Alberto que faço o que eu lhe peço, sem despertar suspeitas a ele ou em Juan? Na hora do almoço, já estava cansada de lutar contra o problema e decidiu retornar ao hotel. Ao passar pela recepção, a caminho do elevador, o empregado a deteve. Um momento, senhora. Chegou um telegrama para a senhora e para o senhor. Sem interesse, estendeu a mão para receber o envelope e, quando subia do elevador, olhou-o primeiro, observando abstraída. Depois tentou imaginar seu conteúdo. O telegrama só podia ter sido enviado por alguém da fazenda, já que ninguém mais sabia onde estavam. O empregado lhe havia dito que era dirigido a ambos. Assim, obviamente, não se trataria de negócios. O pânico a invadiu ao rasgar o envelope. As palavras contidas foram como uma resposta às suas orações. O Andy está muito inquieta, impossível de consolar. Envio-a para vocês. O avião chega no aeroporto Valparaíso às 14 horas. 14 horas? Às 2 da tarde? Olhou o relógio e viu que eram quase 12. Com força, apertou o botão do elevador para deter a marcha, pressionando depois outro para enviá-lo de novo para baixo. Quando ao fim se deteve, Serena saiu correndo do hotel e começou a fazer sinais desesperados para atrair a atenção dos choferes de táxis que passavam. Parecia que todos estavam ocupados e durante os minutos seguintes teve tempo para pensar de forma racional. Valparaíso estava a só 15 minutos de carro. E já que o avião com o Andy chegaria 2 horas mais tarde, teria tempo suficiente de recolher alguns pertences para que, quando a entregassem, não tivesse necessidade de retornar ao hotel, podendo tomar em seguida um táxi que as levasse até o grande aeroporto de Santiago, onde poderiam tomar o avião para a Inglaterra. Olhos curiosos seguiram sua entrada de novo no hotel, mas ao ter só uma ideia na cabeça não notou. Levou menos de 20 minutos de seu precioso tempo para introduzir o que necessitava em uma mala. Levou-a depois para o elevador, desceu e saiu às pressas do hotel. Dessa vez, teve a sorte de encontrar logo um táxi e, com um suspiro de alívio, entrou e se sentou, sentindo-se muito assustada ao dar as instruções ao chofer. Ao aeroporto de Valparaíso e, por favor, depressa. Ao chegar, pagou o chofer e encontrou um assento no vestíbulo do aeroporto com uma boa visão da pista. Durante todo o tempo se manteve inquieta,
olhando a cada minuto o relógio, que parecia ir mais lento do que nunca. Não era possível que Juan soubesse onde ela estava. Embora retornasse ao hotel antes da hora que havia dito e lhe notificassem do telegrama, não era possível que conhecesse seu conteúdo. Entretanto, a ameaça de sua presença era tão forte que ela não podia evitar olhar continuamente para a entrada do aeroporto, por onde ele podia entrar a qualquer momento. Por fim, com enorme alívio, viu o avião dos Valdívia aterrissar e deu um salto, observando com impaciência até que o aparelho parou. Então saiu correndo e, quando Bella desceu do avião, levando em seus braços Wendy, Serena estava ali para recebê-la, quase sem fôlego, e agradecendo ao babá por acompanhar a menina. "Oh, não é nada, senhora", assegurou-lhe Bella, elevando a sobrancelha com preocupação. "A pobre menina ficou desolada desde que você se foi. Tentamos tudo o que nos ocorreu para diverti-la, para evitar que pensasse em sua mamãe, mas sem êxito. Nem mesmo o conde podia conter suas lágrimas, e por isso enfim decidiu enviá-la. Minha pobrezinha." Serena estendeu os braços e imediatamente os olhos sem brilho de Wendy se iluminaram. Sua pequena carinha torcida era prova suficiente das palavras de Bella. No momento em que viu Serena, esboçou um alegre sorriso, como um raio de luz entre as trevas, e quase saltou em seus braços. "Oh, querida, que agradável ter você por perto", murmurou Serena, afundando seu rosto nos cachos do bebê. "Nunca mais te deixarei, eu prometo isso. Estaremos sempre juntas de hoje em diante." Correspondeu à saudação de Pedro, que lhe sorria da cabine, e como parecia que não tinha nenhuma intenção de descer, ela perguntou duvidando: "Quais são seus planos, Bella? Disse-te o conde para ficar?" "Só se você solicitasse meu serviço, senhora. Do contrário, eu retornarei à fazenda." "Bom, então pode voltar, eu não necessito de você aqui", lhe respondeu. O rosto perplexo de Bella procurou ao seu redor, notando a ausência de Dom Juan. Obediente, voltou a subir no avião sem fazer a pergunta que lhe tremia nos lábios, e momentos depois se ouviu o motor do aparelho. Serena esperou até que o avião decolasse e depois correu ao interior do edifício, com o temor e o alívio debilitando seus joelhos. Em um braço carregava o Andy, que ia contente, jogando com seu cabelo, e no outro levava a mala. Foi à parada de táxis e, com agitação, pediu ao chofer que a esperava: "Ao aeroporto de Santiago, por favor." Acalorada, esperou no interior enquanto o taxista guardava as malas. Assustada, pensou que tinha escolhido o chofer mais lento e indiferente de todo Valparaíso. Por fim, o táxi se afastou do aeroporto e só naquele momento o corpo tenso de Serena relaxou. "Vamos embora, querida", exclamou abraçando Wendy. "Logo estaremos fora do alcance dos Valdívia." Tão rápidos como o carro que as transportavam, começaram seus pensamentos a agitar-se. Em algumas horas teria liberdade, se tivesse sorte. Aquele tempo seria suficiente para preocupar-se em como faria para desatar os laços do matrimônio que, pelo menos legalmente, mantinham na presa Juan. Seria só um trâmite, estava segura disso, para anular o matrimônio que não se consumou, para que, assim, pudesse encontrar o homem da sua vida, não havendo assim nenhum obstáculo no caminho para a sorte. Tratou de relembrar. O homem cujas feições nunca tinha conseguido imaginar completamente, porque o rosto aparecia impreciso em sua mente. Entretanto, as virtudes que ela admirava se projetaram mais fortes que nunca. Um caráter enérgico, alguém em quem podia confiar por sua força, um homem de decisões, inflexível, seguro de si, um companheiro viril e com experiência. O rosto de Juan apareceu perante seus olhos, mas o rechaçou. Seu homem ideal devia possuir ternura, e essa era uma emoção que lhe faltava por completo. Na última noite, ela o tinha traído, mas só porque era a única mulher disponível. Ele havia desejado uma relação sexual e qualquer mulher serviria para o caso, até a esposa de segunda mão, mas só por uma noite. Os Valdívia, arrogantes e despóticos, não compartilhavam com nenhum homem, nem suas terras, nem suas riquezas e muito menos as esposas. Um par de horas depois, ela e o Andy entravam na sala de espera de passageiros internacionais do aeroporto de Santiago. Serena comprou os bilhetes, pegou sua mala e tudo o que tiveram que fazer foi esperar até que anunciassem seu voo. Uma espera de 2 horas, conforme lhe informaram, se não houvesse nenhum atraso. O Andy começou a inquietar-se e, com um pouco de culpa, Serena compreendeu que a menina não tinha comido nada durante horas. Ela não tinha nada de fome, pensar em comida lhe causava náuseas. "Ai, como invejo sua maneira doce e despreocupada de ver a vida, querida", disse ao Andy, brincando com seus cachos.
Venha, pequena, vamos buscar um pouquinho de comida. No restaurante do aeroporto, procurou a mesa mais retida, colocou Wendy em uma cadeira alta, pediu ovos mexidos para ambas e, enquanto esperava que eles lhe servissem, empurrou sua cadeira para trás de uns vasos de barro de novelo muito altos. Seu nervosismo era tal que quase não podia segurar a faca e o garfo quando chegou a comida, e depois de vários intentos se deu por vencida, concentrando-se em alimentar o Wendy. Depois de acalmar um pouco a sua fome, ela começou a brincar com a colher, fechando os lábios quando se aproximava, depois pegando com força na mesa quando Serena retirava a comida. Alimentar a menina levou tanto tempo que Serena se assustou quando ouviu o número do seu voo. Deus santo! Levantou-se. É hora de ir! Saiu correndo do restaurante carregando a pequena que protestava e começou a abrir-se caminho entre a multidão envergonhada, mas decidida a ignorar os gritos de Wendy. Chegou à porta correspondente. Já havia uma multidão de viajantes que esperavam. Fora, na pista, o avião que aguardava era uma vista magnífica. O tapete mágico que as transportaria de retorno ao mundo da prudência, que ela abandonara tão loucamente. Enquanto uma aeromoça sorridente lhes dava as boas-vindas, Serena caminhava, os olhos fixos em seu objetivo, tão concentrada em sua meta que, quando a detiveram pelo braço, ela quase não sentiu. Através do ruído dos motores, ouviu a voz de Juan com um suave encanto dirigir-se à aeromoça. Minha esposa mudou de ideia, ela não viajará nesse voo. Parada no lugar como se tivesse pés de aço, Serena fitou a fila de viajantes até que desapareceram, completamente desanimada para dizer uma só palavra de protesto. Permitiu-lhe aquela pausa, antes de fazer um comentário sombrio. A opinião que eu tenho de você nunca foi favorável, mas até hoje eu nunca acreditei que fosse capaz de me enganar assim. Serena o olhou com tal desalento que ele se sobressaltou. Por que não me deixou partir? Se tivesse conseguido, apertou os dentes, vasculharia toda a Inglaterra até te encontrar. Estava muito aérea para perguntar-se o porquê da palidez que havia ao redor dos lábios compridos de Juan e do nervo que pulsava fortemente em sua mandíbula como um barômetro que registrava o grau de sua ira. Depois, não recordou absolutamente o curto voo de volta a Valparaíso, durante o qual se manteve aconchegada no assento, com o corpo quente de Wendy junto ao seu, enquanto Juan concentrava sua atenção em pilotar o avião. Ao chegar ao hotel, atendendo à solicitação de Juan, colocaram um berço no quarto de Serena, onde puseram a pequena que havia adormecido. Agora, deu a volta para olhá-la de frente. Terá que me dar algumas explicações. Suas fortes mãos a empurraram para a sala e, sem cortesia, obrigou-a a sentar-se no sofá. Serena se afundou, sentindo-se ainda mais assustada quando ele disse entre dentes: Nunca senti desejo de bater em uma mulher, mas como se atreve a fazer isso? Você, minha esposa? A intensidade da sua ira estremeceu, fazendo-a reagir de forma violenta. Eu não sou a sua esposa! Jogou a cabeça para trás desafiante. Ele se inclinou, cercando-a com seus braços no sofá. Provoca-me em excesso, minha bela esposa, disse. Parece que fui muito indulgente contigo, consciente de que necessitava de tempo para apagar do seu coração a imagem do homem que acreditou amar. Agora, vejo que não soube apreciar minhas considerações. Muitas, como as demais do seu sexo, preferem que lhe obriguem em lugar de se dar por sua própria vontade. Quando a soltou, ela se levantou tremendo ante a ameaça. O que pensa em fazer? Que nova tortura tem em mente? Tortura? Exclamou Juan, lhe dirigindo um olhar de desejo. Nenhuma tortura, asseguro-lhe isso. Simplesmente um jantar delicioso servido aqui em nossa suíte, seguinte de uma noite pacífica que nos ajudará a nos conhecermos melhor, intimamente. Enquanto isso, sugiro-te que se refresque. Põe seu vestido cornata com a qual parece uma inocente Madonna e as safiras, para me recordar que eu só tomo o que paguei. Quando ele deu a volta e se foi, Serena ficou imóvel, compreendendo que tinha chegado a hora de prestar contas, e que não havia nada que pudesse fazer para impedir que Juan levasse a cabo a sua sentença, que considerava um adequado castigo para o seu crime. Cansada, dirigiu-se ao quarto para fazer o que ele tinha ordenado, e soube que seu humor não tinha mudado quando depois ele entrou com as feições sombrias, a cabeça morena se sobressaindo com orgulho por cima do smoking branco, que se adaptava magnificamente ao seu corpo musculoso. O jantar, áspero, informou ao fantasma pálido e assustado que lutava por manter a compostura. Estou pronta, murmurou, sentindo-se uma mulher condenada que levassem ao cadafalso.
ou a forca. O jantar, servido por um garçom, foi para ela tão insípido como se tomasse unicamente pão e água. Entretanto, simulou que comia e até participou da ligeira conversação que ele sustentava. Atendendo à ordem de Juan, o garçom se retirou, deixando-a servir o café com dedos trêmulos, recusando com a cabeça a taça de brandy que ele colocou em frente. Beba isso, ordenou Juan, lhe devolverá a cor às faces. Mas não há esperança em meu coração, pensou, muito assustada para desobedecer. Quando bebeu a última gota, Juan se sentou junto a ela no sofá, tão perto que a sentiu tremer como um pássaro em cativeiro. Está com frio? Passou uma mão por seus ombros descobertos. Não, murmurou, sentindo o fôlego dele perto do seu rosto. Melhor, assim será mais fácil a minha tarefa. Não resistiu quando os lábios masculinos cobriram os seus, tampouco respondeu. Pelo menos até que os beijos, inspirados pela ira, tornaram-se menos brutais e foram impregnando-se de uma suave ternura que aliviou a dor de suas emoções destroçadas e apagou todo o ódio que sentia no coração. Lentamente começou a responder, movendo os lábios sobre sua face com a suavidade de uma pétala, murmurando breves palavras de amor através dos lábios que a traziam para a vida com seus beijos. Juan tomou-a em seus braços, levando para o quarto. Fechou a porta com um pé, antes de depositá-la com suavidade na cama. Sem titubear, ela abriu seus braços para recebê-lo e, com um gemido, ele a abraçou fortemente e depois procedeu, como lhe tinha prometido, a transportá-la até as mesmas portas do céu. Algumas horas depois, ela o deixou profundamente adormecido e saiu nas pontas dos pés para voltar à sua cama, onde se deitou, olhando fixamente para o teto, até que a luz do amanhecer se filtrou através da persiana. Capítulo 13. O Andy despertou cedo e foi um alívio para Serena ter que ocupar-se de suas necessidades, uma ocupação para suas mãos, mas não para sua mente. Depois de banhá-la e vesti-la, levou-a aos jardins do hotel, percorrendo caminhos repletos de flores, detendo-se de vez em quando para admirar a paisagem de vivo colorido ou para cheirar o perfume das flores. Parecia que só elas estavam ativas, e dentro dessa solidão, seus pensamentos encontraram liberdade para desdobrar-se. Ainda tinha que enfrentar-se com Juan, morreria de vergonha, e a ideia de ter que contemplar sua inevitável satisfação era uma tortura pior que a morte. Antes que o Andy despertasse, ela tinha tomado uma ducha, esperando lavar os rastros de suas mãos possessivas, que ainda lhe queimavam o corpo. Mas as impressões permaneceram, assim como a lembrança de sua própria resposta, das palavras de amor que tinha murmurado e, pior ainda, a maneira como se abandonou à sua paixão. Tudo isso a fazia sentir agora desejos de fugir do hotel para afogar sua humilhação sobre a frescura do Oceano Pacífico. Tinha que pensar em Wendy. Por seu bem, deveria confrontar a realidade. E a realidade era Juan, quem provavelmente naquele momento as esperava na suíte para o café da manhã. Pouco a pouco, caminhou de volta ao seu quarto. Perante a porta, titubeou, e justo no momento que estendia a mão para abri-la, Juan apareceu na soleira, com o rosto pálido e o cabelo úmido pela ducha, penteado com descuido por seus dedos. Onde esteve? Passeando nos jardins, respondeu. Agora chegara o momento de olhá-lo nos olhos. Em seguida, Juan lhe ordenou brusco. Quero que faça a bagagem rapidamente. Vamos para a fazenda depois de tomar o café da manhã. Muito bem, disse, passando junto a ele para a sala. Desejou ir em seguida para o quarto, mas o Andy não tinha nenhuma intenção de perder a oportunidade de paquerar com seu favorito. Dá, balbuciou, lhe estendendo suas mãozinhas, quase saltando dos braços de Serena no desejo de alcançá-lo. Um tremor, que foi quase um sorriso, apareceu na boca severa de Juan, quem estendeu os braços para tomá-la. Bom dia, preciosa. É agradável saber que pelo menos um membro feminino da minha família não me despreza. Poderia contagiar a sua mãe com um pouco dessa atitude? A falta de calor no tom, a intenção com que disse a palavra mãe assombraram Serena, mas não era possível que ele se deu conta. Tentaram tomar o café da manhã em meio a uma tensão insuportável, até que, por fim, Juan empurrou o prato para poder detalhar os planos a Serena. Quando retornarmos à fazenda, tem que fazer um grande esforço para esconder sua aversão por mim. Ontem falei com meu avô por rádio. Ele me informou que está preparado para começar suas férias. Necessita que retornemos imediatamente. Assim que ele se for da fazenda, você poderá se manter tão fria e distante como quiser. Mas até esse momento, eu tenho que insistir que você se comporte com diplomacia. Espero, e assim me fez acreditar,
que antes que se vá para a Espanha, me entregará a direção da fazenda. Seus advogados nesse precioso momento estão preparando todos os papéis necessários. E uma vez que minha posição fique legalmente estabelecida, poderemos considerar como terminado o pacto que fizemos, pelo menos do ponto de vista técnico. Se apressou a adicionar. Se dá conta, é óbvio, de que a liberdade que deseja não lhe posso dar imediatamente. Isso tomará um pouco de tempo. Mas somos bastante jovens para nos permitir o luxo de brindar a meu avô com a satisfação de acreditar que tudo o que ele tem feito foi acertado, ao menos pelos poucos anos que ainda lhe restam. Serena escutou com a cabeça inclinada, sem levantar o olhar nenhuma só vez de seu prato. Está me pedindo ou está ordenando que eu colabore? Disse, reprimindo sua irritação. Na realidade, não pode exigir que eu coopere, já que dessa vez estou em posição para decidir sem fazer caso às suas coações. Na realidade, todo o seu futuro depende de aceitar ou não o que me pede. Assim é, concordou Juan, mas compreenderá quão tolo seria se opor. Sim, ela era consciente do adversário cruel que podia ser Juan. Já tinha conseguido dominar seu corpo e poderia dominar sua vontade, embora não seu coração, que, frio e sem vida, estava muito enterrado no gelo para que conseguisse ser revivido. Muito bem, eu farei o que me pede, concordou com a voz amargurada. Eu não tenho muito a escolher, considerando que é tão perito em obter seus desejos. Ele gostou da decisão. Pelo menos sua voz se tornou menos severa, até um pouco indulgente. É bem inexperiente, querida. Todos no hotel souberam, por sua atitude, que tinha recebido notícias significativas. Informaram-me imediatamente à minha volta, de sua saída precipitada, com mala e tudo. E necessitei de muito pouco trabalho de detetive para descobrir seu destino. Em parte, eu me culpo. Pus a arma em sua mão, não é verdade? Devi imaginar como podia utilizar o dinheiro que ganhou, e também que suas paqueras não foram mais do que um plano deliberado, para manter minha mente ocupada em outra coisa. Serena levantou o olhar, confundida pelas feições inexpressivas que deviam mostrar satisfação e que, pelo contrário, assemelhava-se a uma máscara que ocultasse alguma emoção interna. Levantou-se da mesa, murmurando uma desculpa e, quando ia para a porta, Juan lhe fez uma áspera pergunta. Antes de ir, há algo que eu deva saber e que você ou meu avô não me haviam dito? Ela deu a volta, delatando seu assombro e seu temor. Não. Por que a pergunta? O olhar fixo dele a despojou de sua habilidade para dissimular. Sentiu-se indefesa, com o rubor de culpa tingindo suas faces. Juan se aproximou dela e roçou brandamente seu rosto. São amostras de vergonha ou de inocência? Murmurou e em seguida girou sobre seus pés e saiu sem esperar a resposta. O voo de volta à fazenda foi silencioso, e quando o avião parou sobre a pista, viram que Dom Alberto esperava para recebê-los. Ah, Serena, senti muito ter que lhe enviar a menina. Espero que minha ação não tenha sido a causa de terem encurtado suas férias. Ela correspondeu ao seu beijo de boas-vindas. Estávamos preparados para retornar. A vida na fazenda é tão agradável que as férias não são necessárias. Um brilho de prazer apareceu no rosto do ancião. Que feliz me faz de ouvir dizer isso, querida. Desfrutou desses dias ou não? Dirigiu rapidamente o olhar para o seu neto. Aproveitou sua curta lua de mel? Realmente sim, respondeu Juan, e o avô riu, notando o piscar confuso de Serena. Bom, agora podemos falar de negócios. Voltou a dirigir-se ao jovem. Sei que me compreenderá se lhe pedir que nos desculpe durante um bom momento, querida. Meu advogado está nos esperando na casa com alguns papéis que devemos assinar os dois. Isso em si não levará muito tempo, mas há vários assuntos que temos que falar, meu neto e eu, antes que saia amanhã para as férias que estive me prometendo durante tantos anos, e que por uma ou outra razão tive que retardar. Mas já não mais. Amanhã, depois do rodeio, irei. Bela e Carmen, descobriu Serena depois, não falavam de outra coisa além do rodeio que aconteceria no dia seguinte. Um acontecimento anual, disseram-lhe, durante o qual os vaqueiros mostravam suas incríveis habilidades como cavaleiros. O treinamento e a destreza são tão importantes como o valor e a força, lhe assegurou Bela, com olhos resplandecentes. Os rodeios são muito alegres. A gente bebe muito, come, canta e a música dos violões, das harpas e dos acordeões enchem o ar. Para mim, a ação começa quando o touro entra na arena. Suspirou com emoção. Serena não deu muita atenção ao seu bate-papo. Tinha a mente ocupada com outros assuntos mais importantes. A cessão da fazenda Juan, a partida de Dom Alberto e a vida que levaria ali. Não duvidava de como Juan encheria suas noites uma vez que estivesse livre das repreensões do avô.
A presença de Gabriela estava até no ar que os rodeava, como se estivesse projetada por meio de telepatia, que ligava através dos quilômetros com o homem amado. Pode ficar com ele com a minha bênção. Serena se surpreendeu perante a intensidade da sua raiva, ao se notar com os dentes apertados e cravando as unhas nas palmas das mãos, falando em voz alta, assustando o Andy. Oh, por Deus, tire esse homem da sua mente. Quando viu que o lábio inferior da menina começava a tremer, tomou-a para consolá-la. Ai, não chore, querida. Estava me recriminando, não a ti. Pensando bem, a olhou severa. Deveria aceitar meus conselhos. Sua adoração para com esse homem é muito evidente. Nunca compreenderei o que você vê nele. O Andy se pôs a rir. Serena teve que imitá-la e se deu conta de que não podia conter-se. Sua risada foi tão sonora que chegou até os ouvidos dos 3 homens que falavam de negócios lá embaixo no escritório. Dom Alberto levantou a cabeça, escutou e assinou o último documento cheio de satisfação. Sua esposa está feliz, filho meu. Sua risada apoia a minha crença de que tomei a decisão acertada. Admita que fiz bem em trazê-la. Diga-me que já não lamenta por ter me metido em seus assuntos. Embora queira me fazer acreditar o contrário, a união funciona bem. Sua mulher é feliz agora. Juan inclinou a cabeça aceitando, mas o sorriso de seus lábios não se refletiu em seus olhos. Não tinha a intenção de compartilhar a suspeita de que Serena, cuja risada o avô encontrava fascinante, provavelmente tinha lágrimas de histeria correndo por seu rosto naquele momento. Devo lhe felicitar por seu bom julgamento, meu avô. Uma vez mais provou que é um perito em casamento. Espero que com o tempo se justifique sua confiança para comigo como um sucessor meritório. Então, celebremos minha última noite com um jantar memorável, para que, enquanto esteja longe, tenha uma feliz lembrança que me console de sua ausência. Juan aceitou. Vou avisar Serena para que use seu vestido mais bonito. Ela seguiu as instruções ao pé da letra e chegou antes do jantar. Serena e bela parecendo flutuar em uma nuvem de chifão azul, os ombros erguidos enquanto se preparava para o ato final da farsa. A meu avô não deve ficar dúvida do nosso amor, lhe havia dito Juan. Embora lhe desgostem minhas amostras de afeto, trate de suportá-las, pensando que serão as últimas que tentarei lhe impor. Ela se consolava com essas palavras quando, ao entrar no salão onde eles tomavam seus aperitivos, Juan deixou a taça para dirigir-se à sua esposa, lhe dando um beijo. Quase não conseguiu reprimir o estremecimento que sentiu quando lhe pôs uma mão na cintura. Está linda, querida, murmurou bastante alto para que ouvisse seu avô antes de inclinar-se para lhe dar um beijo na boca. Se este for o começo do que vou passar, não durarei a noite completa, atemorizou-se Serena. Com um sorriso orgulhoso, Juan a levou até o seu avô, que ficou de pé para lhe dar um segundo beijo, que ela sentiu como um fresco bálsamo sobre sua chaga. Essa noite estou muito feliz, menina. Seus olhos brilhantes percorreram um doce rosto feminino. Não são todos os homens que têm a satisfação de ter participado de 2 felizes matrimônios. Com esforço, Serena conseguiu sorrir quando beijou. Nem todos os homens são tão sagazes e pormenorizados como você, avô, o adulou, sentindo a mentira lhe revolver o estômago. Está contente com esse meu neto? Ai, abraçou-a, descartando qualquer dúvida. Não preciso perguntar quando posso ver o muito que se amam. Como se tentasse em uma rebelião interna, Juan deu um passo à frente e pôs um braço ao redor da cintura de Serena. Me deixe lhe servir uma taça, querida. O que você gostaria? Um pouco de champanhe? Serena odiou sua menção deliberada da noite que desejava esquecer. Era a maneira de lhe recordar que ela também pecava de mentirosa e que àquelas alturas os escrúpulos eram desnecessários. Sentiu um desejo repentino de ser mais ardilosa que ele, desconcertando-o, e de alguma parte tirou o ânimo para responder. Sim, por favor, querido. Recorda-se da última vez que bebemos champanhe? Foi na noite que tive tanta sorte no cassino. Depois dançamos a noite toda e quando retornamos ao hotel estava tão sentimental. Sentiu um aperto no coração quando ele acolheu sua brincadeira com um olhar penetrante, mas se recuperou imediatamente. Nunca apagarei da minha memória essa noite. Como poderia esquecer sua doçura? Conseguiu combinar a astúcia da Eva com as insinuações de uma coquete, mas para mim esse sempre foi seu maior atrativo. Sua habilidade para distrair a um homem até obter que duvide sobre qual será sua seguinte atitude. Enquanto intercambiavam sorrisos de desgosto mútuo, a risada de Dom Alberto ressoou na sala. Não lhe assegurei, menina, que meu neto não resiste a um mistério?
já quando era menino, nada lhe podia impedir de completar um quebra-cabeças complicado, e até os jogos próprios dos meninos passavam a segundo lugar se tinha diante de si qualquer adivinhação sem solução. Bom, vamos jantar? A felicidade aumenta meu apetite e tenho intenção de desfrutar ao máximo esse último jantar em família. Durante o jantar, Serena conseguiu manter seu espírito defensivo, respondendo aos comentários agudos de Juan com tal discrição que só ele podia compreendê-la. Dom Alberto se achava inconsciente da situação, entretido com o diálogo que, embora ele não compreendesse, era um intercâmbio de força entre os dois inflamados oponentes. As máscaras de afeto escondiam o rancor entre eles, às vezes infligindo tal dor que logo que podia escondia sobre um sorriso mais intenso ou, no caso de Juan, dando maiores mostras de carinho que, por ela provocá-lo, fizeram-se cada vez mais atrevidas. A culminação chegou quando, como tinha que acontecer, houve uma explosão de temperamento ainda maior, já que se tinha que manter as escondidas do ancião que domitava em sua poltrona, satisfeito pela felicidade que acreditava ter obtido para o seu neto. Estavam ambos muito perto, junto à janela, olhando para o jardim iluminado, apresentando ao avô, que de vez em quando abria os olhos, um panorama de devoção, dois amantes unidos pelo amor. Quando a figura intimidadora de Juan se aproximou muito, Serena sentiu tal tensão que pensou que, se não desejassem desiludir a Dom Alberto, melhor seria terminar a terrível batalha. Ao inclinar Juan a cabeça, solícito, ela o rechaçou com um sussurro feroz. Já tive o suficiente, vou deitar-me. Essa é a primeira ideia sensata que teve em toda essa noite, lhe respondeu seu marido no mesmo tom. Sua veemência a assustou e teria se separado, a não ser pelo braço que a retinha pela cintura. Aturdiu-se sobre o olhar penetrante, fixo em seu rosto. Estava claro que seu temperamento se achava a ponto de estourar. Com os dentes apertados, lhe deu uma ordem que ameaçava com represália se atrevesse a desobedecê-lo. Representou seu papel à perfeição, mas sei que quando decide enganar, engana bem. Agora, por Deus, vá! Serena passou vacilante junto a Dom Alberto, que dormia, subindo ao seu quarto, onde ficou deitada na grande cama solitária durante horas, com a mente aturdida ao redor da meia-noite. Enquanto todos dormiam, ouviu passos na pracinha de pedra, debaixo da janela, acompanhados de um tinindo de esporas. O som se afastou para os estábulos. Serena se sustentou sobre um cotovelo, fazendo esforço para ouvir, e alguns minutos depois, escutou o ruído dos cascos de um cavalo, enquanto o tiravam de sua baia. Logo depois, ouviu que pouco a pouco o cavalo ganhava velocidade, afastando-se. Afundou-se de novo entre os travesseiros, sentindo uma dor indefinida, um sofrimento ainda mais profundo do que o que Juan tinha tratado de lhe infligir anteriormente. Uma estranha sensação de náusea provocada por sua convicção de que a chamada de Gabriela tinha sido escutada e que Juan ia a seu encontro. Capítulo 14, final. Os vaqueiros começaram a reunir-se antes do amanhecer e os sons de grande atividade no curral despertaram Serena. Estavam preparando uma arena com areia rodeada de cercas de cipó. Serena pensou que se parecia com um grande cesto de roupa quando a curiosidade a levou a investigar. Os vaqueiros, vestidos com seus alegres ponchos, tinham uma aparência orgulhosa e digna ao sentar-se bem direito sobre suas cavalgaduras. O homem e o cavalo eram ali indispensáveis um para o outro, portanto, os animais estavam bem treinados, cuidados e atendidos. Embora ocupados, os vaqueiros tiveram tempo para saudar a bela inglesa e a menina que a cada dia se parecia mais à sua loira mãezinha de olhos azuis. Logo chegaram mais cavaleiros de outras fazendas. Começaram a aparecer os carros da classe alta do distrito, amigos de Dom Alberto com suas famílias, mães com olhos observadores e filhas obedientes, para quem a festa representava outro ato social no qual podiam procurar e selecionar prováveis maridos. Serena não tinha visto Juan. Assim, quando se anunciou a primeira competição e Dom Alberto parou junto a ela, perguntando por seu neto, só pôde lhe responder com uma evasiva. Estará em alguma parte, possivelmente no curral, organizando o rodeio. Organizando? Soltou uma gargalhada. Deve estar preparando-se para participar. Cada ano me assusto mais pelos perigos que corre, mas ele ri e faz o que lhe agrada. Não que eu gostasse que fosse diferente. Se abrandou. É um homem feito para o que nasceu, voluntarioso e cheio de orgulho. Apesar de sua intenção de aparentar indiferença, Serena começou a procurar entre a multidão que se formava ao redor da arena para encontrar a cabeça morena de Juan.
Impaciente por sua própria debilidade, tratou de concentrar-se na primeira competição. Os vaqueiros lutavam por enlaçar e amarrar o novilho no menor tempo possível. A segunda era montar a cabelo, e Dom Alberto as levou a ela e ao Wendy para um estreito corredor que conduzia à arena, onde, detrás de uma porta fechada, sujeitavam um cavalo com os olhos enfaixados para que o cavaleiro montasse. O corredor não era bastante largo para permitir que o cavalo, que chutava grosseiramente, conseguisse dar a volta, por isso não tinha outra alternativa senão submeter-se ao cavaleiro. No momento que este se sentava, tirava-se do animal a atadura e se abria a porta lhe permitindo sair. Serena conseguiu ver o rosto do cavaleiro que naquele momento saltava a arena, quando passou rapidamente perto dela para ser recebido com vivas pela multidão entusiasmada. Sua boca secou e com os olhos aumentados viu o corpo de Juan dobrar-se como uma mola, primeiro para trás, depois para frente, determinado a manter-se sobre o cavalo que tentava derrubá-lo. Seu protesto passou desapercebido entre os gritos do público quando o cavalo saltou no ar para cair com as patas abertas com grande ímpeto. Seu corpo se encheu de dor como se fosse dela e não de Juan, cavaleiro. Fechou os olhos, temendo ver seu corpo viril chutado pelos cascos frenéticos e depois do som de maior aclamação os abriu, para vê-lo ainda sentado na sela e escoltado para fora da arena por outros cavaleiros. A cabeça morena arremessada para trás, os dentes brancos mostrando-se em um sorriso triunfante para os espectadores que aplaudiam. Estremeceu profundamente. Afastou-se o mais que pôde até onde a levaram suas pernas trêmulas. Encontrou um banco desocupado e se sentou, permitindo a Wendy descer de seus braços para brincar na grama ao redor dela. Tratou de represar seus pensamentos caóticos para confrontar a verdade que se apresentava como um impacto dos cascos, obrigando-a a compreender a verdade que o perigo atirava à superfície. Estava apaixonada por um homem que pensava odiar. De repente, seu homem ideal tinha feições, uma boca desumana e também apaixonada, que podia derreter-se em ternura. Olhos penetrantes, agora insondáveis e cheios de temperamento arrebatado no minuto seguinte. Nariz fino e bem desenhado, faces bronzeadas que se contraíam quando sorria com expressão tão devastadora que era capaz de obrigar seu coração a dar um salto mortal. Escutou a voz em seus ouvidos, lhe recordando o tom suave e sensual das palavras de amor que pronunciou a seu ouvido, contra seu cabelo, sobre a curva de seu pescoço e de seus ombros, na noite que começou como castigo, para terminar em um confuso encantamento. Com um gemido, cobriu os olhos, tratando de apagar de sua mente as lembranças, perguntando-se como tinha podido estar tão cega para se equivocar de suas emoções, o corpo trêmulo e os sentidos confusos, havendo-o tomado por sintomas de ódio. Desde quando o amava? Voltou mentalmente até o momento em que se conheceram. Vendo assombrada que já então a atração se iniciou sobre a máscara do ódio, até que um repentino perigo a fez encontrar seu nome: amor. Amava-o tanto que só de pensar nas patas do cavalo golpeando seu corpo contra a areia era o suficiente para fazer brotar lágrimas de seus olhos. Examinou aquele amor recém-descoberto, até que não ficou espaço em seu coração para o orgulho. Pensou nas horas de êxtase que compartilharam, sem sentir vergonha nem remorso, só um desejo possessivo e o pânico de que possivelmente nunca mais voltaria a sentir a glória de amá-lo e de ser amada por ele. Recordando o acontecido daquela noite, estava tão distraída que não viu a figura de Wendy dirigir-se para longe, pois do outro lado ouvia a voz de seu homem favorito. Voltou de sua distração justo a tempo de ver os pés de Wendy desaparecerem por uma abertura na cerca, bastante grande para lhe permitir a entrada. Tratou de gritar, mas o terror converteu sua voz em gemido. Pôs-se a correr e quando chegou perto, ouviu um grito de espanto que saía das gargantas do público. O palpitar de seu coração se deteve, suspenso pelo que contemplou. No centro da arena estava Juan, concentrando toda a sua vontade na luta contra um touro feroz. Paralisada, Serena ouviu dirigir-se para a besta, mantendo-a junto a uma parede marcada com bandeiras. Depois, começou a guiá-lo na direção oposta, de novo sem usar a força, demonstrando a habilidade que tinha adquirido na pradaria, classificando imensos rebanhos de gado para marcá-lo ou embarcá-lo, obrigando as cabeças de gado a fazer o que ele queria. Mas nesta ocasião, os olhos dos espectadores não sentiram prazer com sua destreza. Aterrorizados, olhavam a pequena figura engatinhando através da arena, inconsciente do perigo,
ansiosa por atrair a atenção do homem entregue à sua arriscada tarefa. Serena gritou, um grito forte de terror que interrompeu a concentração de Juan, lhe fazendo voltar-se na cela. Cristo bendito! Sua exclamação ressoou na arena e, tão bruscamente como disse essas palavras, saltou da cela para correr para a menina. Era a oportunidade que esperava o touro irado. Imediatamente, depois que seu adversário lhe deu as costas, baixou a cabeça preparando-se para investir. Serena viu a correria frenética de Juan por alcançar o Andy e tirá-la da arena enquanto o touro avançava para ele. Então fechou os olhos, caindo em um desmaio que lhe impediu de ver o inevitável final. Não viu os vaqueiros que, movendo-se com rapidez, fizeram um círculo protetor ao redor de Juan e da menina antes de obrigar o touro a retornar ao curral. Tampouco teve consciência de que a levavam para casa, nem dos empregados correndo para cumprir com as solicitudes de brandy e de toalhas molhadas para refrescar sua testa. Tudo o que sabia, enquanto lutava por sair da agonia, era que tinha perdido tudo que amava. E o primeiro nome que murmurou seus pálidos lábios foi: Juan! Eu estou aqui, querida. A resposta devia ser, pensou ela, um eco do céu. Pesadas pálpebras se elevaram de seus olhos atormentados, e no momento estava muito confusa para esconder seus sentimentos, a alegria, o alívio que experimentou ao vê-lo. Agora descanse, prometo-lhe que o Andy e eu retornaremos quando se sentir mais forte. Com Bela e Carmen movendo-se de um lado para o outro no quarto, não se sentiu livre para lhe responder, mas seu coração estava em seus olhos quando o viu na porta, levando nos braços a menina. Ele se voltou para olhá-la antes de sair do quarto em penumbra, deixando atrás de si o tinido de suas esporas. Ela recordou aquele som muito depois de sua partida que a acompanhou nas profundidades do sono, como um aviso de que não haveria nada que temer ao despertar. Horas depois, quando acordou, ainda sentia medo. Sim, sentia medo. Medo de que Juan escarnecesse de seus sentimentos expostos, que agisse com brutalidade e com sarcasmo sobre suas emoções indefesas. Serena estava sentada junto à janela aberta. Uma brisa, cheia do aroma das flores, levantou seus cabelos, refrescando seu pálido rosto. Ela sentiu que ele tinha entrado, mas não se moveu. Juan acabava de banhar-se, e o aroma da colônia, misturado com o aroma do tabaco recém-fumado, serviu-lhe de advertência. Juan falou em voz baixa para não assustá-la. Ela não deu sinais de surpresa, e em vez de voltar o rosto, continuou olhando fixamente pela janela. Carmen me disse que você está quase recuperada, mas que não sente vontade de falar. Eu voltarei mais tarde. Serena respirou profundamente. O que tivesse que ser dito deveria ser dito agora. Pode ficar, por favor, sente-se. Se ele se sentiu desconcertado pelo tom de sua voz, não deu a entender. Perturbou-a, escolhendo para sentar o largo marco da janela em frente a ela. Ainda assim, negou-se a enfrentar seu olhar. Cravou as unhas nas palmas de sua mão assim que ele começou a interrogá-la. O choque recebido deve ter sido muito grande para você, já que ficou tão deprimida. Pensou que a menina tinha sido ferida? Com um sentimento desconcertante, deu-se conta pela primeira vez de que o Andy, a doce e adorável menina, no preciso momento do perigo tinha passado a um plano secundário em sua mente. Dar-se conta disso lhe causou um tremor que ele notou imediatamente. Tem frio com essa roupa tão fina? Quer que eu busque um casaco? Não, obrigada. Apertou mais o tecido de algodão a seu corpo. Estarei bem em um momento. Os acontecimentos dessa tarde foram tão traumáticos. Foram, concordou Juan, lhe dirigindo um olhar curioso e penetrante. De repente, ela não pôde suportar mais a espera da iminente pergunta, a diversão que estaria tratando de esconder. Você sabe, não é? Por que pretende então ignorar? Lentamente se moveu, aproximando-se muito dela. O que eu sei, querida? Diga-me, o que é que quer que eu saiba? Sabe, sua voz se quebrou em um soluço. Sabe que eu estou apaixonada por você. Ali estava, o descoberto, dito por fim. Com calma, Juan a pôs de pé e ela sentiu um tremor no corpo quando, com ternura, lhe apertou a cabeça de encontro a seu ombro. E é isso tudo que eu preciso saber, Serena? Sua pergunta era perturbadora. Podia sentir o forte palpitar de seu coração através da blusa e sentiu que ele lutava por controlar-se enquanto esperava uma resposta. Juan a viu humilhada e ainda assim não estava satisfeito. Estava claro que queria destruir por completo seu orgulho.
Levantou a cabeça e, cheia de suave dignidade, confessou: suspeito que de algum jeito adivinhou que eu lhe enganei. Wendy não é minha filha, ela é minha irmã. Eu desejava ferir seu orgulho e essa era a única maneira com que eu podia fazê-lo. Sinto muito. E deve sentir, minha querida atormentadora, disse-lhe, e tomando seu rosto entre as mãos, forçou a olhá-la nos olhos. Oh, querida, gemeu, me castigou bem. Ninguém poderia compreender a tortura que me tem feito passar. Perdoo-lhe, tenho que lhe perdoar porque, meu amor, eu não posso viver sem você. Apoderou-se dos lábios abertos pela surpresa, bebendo de sua doçura como um homem sedento, apertando seu corpo com tanta força que Serena achou que ia sufocar, mas não opôs nenhuma objeção. Estava tão surpreendida que lhe era ainda impossível acreditar no que ouvira. Adoro-lhe, minha querida esposa, murmurava Juan. Deixe-me louco de desejo, tanto que tive que passar a noite cavalgando para evitar que minha fome me fizesse roubar de novo o que não me daria por sua própria vontade. Oh, meu coração, de uma em uma beijou cada lágrima de seus olhos. E você pode me perdoar por lhe impor minhas vontades brutais? A lembrança daquela noite vergonhosa vai me perseguir pelo resto da minha vida. Ah, sim, foi naquela noite quando descobriu seu segredo. Que tola foi em pensar que seria incapaz de notar que tinha em seus braços uma completa virgem. Pendurou-se nele com temor de soltá-lo, no caso dos momentos maravilhosos serem só uma miragem. Por quê? Foi necessário me torturar para admitir o que você descobriu por sua conta. Ele levou algum tempo antes de responder, primeiro lhe beijando os olhos, depois a ponta do nariz, a pequena covinha junto à curva dos lábios. Porque é essencial que comecemos a ser sinceros um com o outro. Audaz, mais ainda insegura e temerosa de irritá-lo, ela reviveu um tema que lhe causava muita dor. Você me pede sinceridade, então eu tenho direito ao mesmo. Me diga, devo continuar lhe compartilhando com Gabriela? Manterá compartimentos separados em seu coração, para ela e para mim? Gabriela? Houve muitas Gabrielas em minha vida, como sombra que se refletiam na parede. Mas só há uma substância divina, minha vida. Só você é a chama que alimentará sempre a fogueira do meu amor. Profundamente comovida, Serena se sentiu com confiança para brincar. Teria se importado muito se Wendy na realidade fosse minha filha? Dessa vez, ela acordava um diabo adormecido. Sim, respondeu com brutalidade, lhe apertando o braço até o ponto de machucá-la. Teria me importado muito. Seguiu um interlúdio durante o qual ele não permitiu que se dissesse nenhuma palavra a mais. Parecia querer pedir desculpas por tudo que tinha feito ou dito, cada comentário humilhante, cada ação dolorosa, por meio de um beijo. E na realidade tinha tanto por que desculpar-se que a paixão se fez impaciente e ardeu o fogo do desejo, devorando-os, até que finalmente os absolveu de todos os seus pecados. Muito depois, encontravam-se junto à janela, abraçados, olhando o disco da lua dourada brilhando sobre suas cabeças, sobre os quilômetros de pampas, sobre o povoado onde habitavam os vaqueiros e suas famílias, a grande casa rodeada pelo labirinto de jardins. Serena suspirou, e a comunhão de almas era tal que Juan soube imediatamente os pensamentos que a perturbavam. Eu renunciarei a tudo, se você desejar, lhe disse com tal sinceridade que ela se sentiu envergonhada de suas dúvidas. E mais, a estreitou com maior força quando ela se aconchegou em seus braços. Eu desfrutaria da provocação de começar de novo, para oferecer à minha pequena família todas as comodidades da vida com minhas próprias mãos. Serena atreveu-se a murmurar. Não lamenta a presença de Wendy? Ele estava muito cheio de felicidade para irritar-se pela pergunta. Eu adoro essa menina, tanto como adorarei os nossos próprios filhos. Mas não respondeu à minha pergunta, querida. Meu avô não se foi ainda da fazenda, pois estava muito preocupado com você. Eu devo ir até lá para lhe explicar que desejo rasgar os papéis que assinamos ontem como prova do meu amor? Agarrou o doce rosto preocupado entre suas mãos e esperou. O mais arrogante dos Valdívia estava lhe dando a possibilidade de marcar seu destino, seu futuro e sua sorte de acordo com a sua vontade. Serena não titubeou. Não, lhe disse com voz suave. Uma decisão semelhante poderia magoar o coração de seu avô. Além disso, recuperou o fôlego quando a mão dele procurou seu coração, fazendo com que se acelerasse seus batimentos. O condor necessita de espaço para estender suas asas. Voe veloz e voe alto se o necessitar, meu amor.
mas construamos aqui nosso ninho, no Vale do Paraíso.